Paz, família no barco. Está no ar mais um No Barco Podcast, diretamente dos estúdios Jacob aqui em Guarulhos. É uma alegria ter você conosco nessa mesa de conversa, de partilha. E você sabe que toda segunda-feira, 10 horas da manhã, a 100 episódios. Acho que já vai ter tido 100 episódios, né? Tá aí já. Já deve estar já. A 100 episódios, toda segunda-feira, sem falta, você teve a oportunidade de ter um conteúdo de evangelização aqui para você abastecer a sua fé, para você reavivar a sua fé e para você ser missionário, destinando esse conteúdo para outras pessoas. Então faz o seguinte, já começa a pensar em mães que tem dificuldade para educar os filhos aí agora. Você vai ver que vai vir alguém na sua mente aí, talvez uma, talvez duas, talvez três, talvez um monte, talvez o grupo das mães. Então você já vai pegando o link, preparando para mandar para essas mães, porque eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito edificante, vai contribuir muito para a vida delas, sobretudo nessa missão materna. Não é isso, Joselton? Isso já tá chegando ao 100, ou se chegou, né? Revise lá ao 100, cara, é uma marca muito importante. Revisar ali tudo que você já passou aqui pelo No Barco, né? É uma oportunidade de voltar e falar, poxa, o que eu assisti? Quantos que eu já vi? O que eu perdi? Cara, oportunidade aí, fazer a nostalgia. Aproveitando, aqui no início, Jacob, muito obrigado. São 100 episódios, Jacob. Com seu auxílio, né? Com seu amor pela missão. O Jacob nem aparece aqui. Nesse estúdio maravilhoso, né? Jacob tratado com os detalhes aqui, com todo carinho. Tem a mão de Jacob em todos os espaços aqui. Principalmente na luz que nos ilumina, na energia que faz esse negócio acontecer. Então, se você tá vindo aqui pela primeira vez, você vai descobrir agora que a Jacob Solar é o principal parceiro aqui do No Barco. É quem nos ajuda a, de fato, subsistir. A Jacob Solar é uma empresa que faz a instalação de placa fotovoltaica. E aqui eu quero falar muito sério com você. Não pula, não, a hora da propaganda aqui, porque ela que faz a coisa acontecer e talvez é uma coisa que vai mudar a sua vida aí em questão de economia, a sua vida financeira. Tem gente que está com o orçamento apertado, tem a oportunidade de economizar mais dinheiro e não faz isso porque não escuta esse recado que eu vou dar aqui agora. O Jacob ele faz a instalação de placa fotovoltaica e ele garante, né, que ao fazer essa instalação você tem a possibilidade de economizar de 50% a 95% com aquilo que você já gasta em energia. Então, vamos supor, instalou a placa fotovoltaica e você vai economizar o mínimo que ela pode te oferecer, você vai já economizar a metade do que você gasta hoje. Então, que é muita coisa. Então, se você tem um espaço grande, que tem que ser alimentado por uma grande quantidade de watts de potência e de energia, né? Vale muito a pena você entrar em contato com o Jacob para fazer um orçamento. Se você não tem dinheiro, o investimento é muito alto, mas as condições de pagamento, talvez ela acaba acontecendo para você da seguinte forma: aquilo que você pagaria em conta de energia, você paga a parcela do investimento que você fez. Então, assim, não tem porquê. Liga. Faz o orçamento, né? Conversa com o Jacob, ele vai tirar todas as suas dúvidas e você vai ajudar o No Barco a continuar navegando. Inclusive, o Jacob consegue fazer um cálculo de em quanto tempo você vai repor aquele investimento que você fez. E depois é só lucro. Isso é perfeito. Eu fico imaginando uma paróquia lá perto de casa, né? Que fez a paróquia 25 anos e tal. A outra faz 50 anos. Nossa, imagina a quantidade de economia que não ia gerar. Porque em poucos anos tá pago aquilo ali que foi feito e é só lucro ali para a paróquia, no sentido de você poder melhorar mais a estrutura. Você falando um pouquinho a respeito da obra, né? Tava comentando com a gente e falou, olha só o quanto que uma paróquia pode investir se ela tiver um fundo a mais ali para a formação de todos os paroquianos que a gente vê em volta. E não só paróquia, né? Mas eu espero que as mães lá do Instagram estejam aqui. E não tem mãe que não goste de fazer economia. Então, a casa delas. Se você tá assistindo e você é dono de uma escola, ou se seu filho estuda numa escola, pode dar a ideia pra coordenadora, o pessoal que é do comércio, o pessoal que me assiste, que também vai casar. Todo mundo que é recém-casado precisa economizar. Então, coloca placa solar. Então, quanto antes fizer, maior economia, Nossa, né? Você tá adiando o passeio pra Disney com seu filho. Não, perfeito. Então, você economiza 2 anos na conta de energia, você vai levar o menino pra Disney pra ver o Mickey. Olha só que coisa maravilhosa. Aí você vai ver a interpretação do filme da Disney comigo lá no perfil do Instagram. Ai. Porque eu ensino a você levar seu filho pra Disney sem deixar a ideologia entrar na sua casa. Olha que legal.
A placa fotovoltaica realizando sonhos ali, ó. Tá, o negócio tá... Isso é maravilhoso. Então, Jacob Solar, tem os contatos aqui na descrição, passando na frente da tela, em qualquer lugar. Então, entre em contato. Indiretamente, Jacob Solar te leva pra Disney. E também queria agradecer o pessoal da Sanctório. Sanctório, ela confecciona um texto, mas um texto diferenciado. O texto por si só já é uma arma poderosa, né? E quem é católico sabe disso. O padre Gabriel Amorte falando, né, que numa sessão de exorcismo, o demônio demonstrava que cada Ave Maria rezada era um golpe em Satanás e o demônio só tinha sucesso em suas façanhas ainda porque o povo não tinha descoberto o poder da oração, né, do Santo Texto. E o Sanctório é com soco inglês, né? O Sanctório, além de ser a oportunidade de você rezar, né, e nutrir a sua devoção, também é uma oportunidade de evangelização. Quando você reza com um texto imponente como esse, em público, né, automaticamente você desperta a curiosidade de outra pessoa e você evangeliza também. Então, se você ainda não conhece, faça o seguinte, entre no site, dê uma olhada lá no que tem disponível na loja. E se você quiser adquirir, e eu sei que você vai querer, você faz o seguinte, você coloca o cupom NOBARCO10 e você ganha 10% de desconto em qualquer produto da loja. Então, para presentear, convida para ser padrinho, sei lá, né? Vai, o seu afilhado de crisma vai se crismar e fala assim, eu já vou botar o menino para rezar. Então, vá com uma coisa que um jovem gosta, né? Então, um texto diferenciado vai ser de grande valia para a vida espiritual dele, tá bom? Então, Sanctório, NOBARCO10, 10% de desconto, e é isso. Perfeito. Érica, seja muito bem-vinda. Prazer. Agora viu? sim. Prazer. Muito bem-vinda, viu? Queria agradecer pelo tempo de espera, viu? Com Isso é paciência. tranquilo. E foi na verdade, é pra testar a virtude do convidado, né? Vamos ver se ele vai ainda chegar aqui sorrindo. Chegou sorrindo. Tá tudo certo. Maravilha, maravilha. Érica, a gente pensou assim, nossa, será que a Érica vai embora? Não, ela relaxou. Ficou Eu ali deitei no sofá, gente. Dormi no sofá Eu do tô meu de barco. casa, entendeu? Sabe o que é aquilo? O pessoal balança o barco. Mas quem já entrou no barco não vai embora do barco. tranquilo, né? Jesus entrou no barco, o que ele fez? Dormiu. Dormiu! Vai se preocupar pra quê? Você vai descobrir que eu sou a filha favorita dele. Então, eu tenho algumas coisas em comum. Uma delas é me sentir em casa. Boa. Perfeito, isso é ótimo. Pra quem não tá entendendo, a gente tá gravando no mesmo dia que gravamos com a Xanda, da semana passada. Aí a Xanda gravou, a Xanda fala bastante, vocês viram, né? Quem não viu, volta lá e vê. Aí a Erika teve que esperar aí 2 horas, mas foi tranquilo. O sofá confortável, né? Eu fui recebida com pão de queijo. Carioca ama pão de queijo. Eu fui recebida com cafezinho. Boa. Eu fui recebida pela esposa do Elton. Olha Eu só. fiquei batendo papo. Eu descobri que ele casou bem, gente. Daqui a pouco ela vai ser uma das mães lá do consultório, vai ser uma das mães lá da página do Tá vendo aí? Instagram. Amém. Eita, glória. Exatamente. Pra gente criar a próxima geração de católicos e católicos firmes. Sim. Católicos fortes. Claro. Muito bom. Ô, Érica, então, pra quem nos acompanha e hoje tá vendo a Érica aqui conosco no barco, eu acredito que você conhece você melhor que nós. Eu espero, né? Sim? Então, por favor, se E eu tenho apresente. certeza disso. Se eu não conhecer, a gente tem um problema. Vamos lá, Érica. Quem é a Érica? De onde saiu a Érica? Pelo sotaque você já sabe de onde que ela veio, né? Mas enfim, vamos lá. Da melhor cidade do Brasil, gente, do Rio de Janeiro. É a melhor turística, né? Pra quem mora não é tão boa assim, não. Mas vamos lá. Meu nome é Érica Pellegrino, eu sou psicóloga, sou doutoranda em neurologia e neurociência, sou leiga do movimento Reino Cristo há 8 anos e eu trabalho com crianças, adolescentes e famílias, não atendo idosos. E o meu objetivo é servir as famílias, meu objetivo é edificar as famílias. Meu objetivo é hoje não só construir saúde mental, mas levar as pessoas à plenitude vocacional e fazer o acompanhamento ético de qualidade dentro do que a ciência da psicologia propõe, sem abrir mão dos meus valores, sem abrir mão de quem eu sou. Então, a minha trajetória acadêmica, eu me formei pela Universidade Federal Fluminense, ganhei uma bolsa de estudo para estudar na França um tempinho, estudei em Paris, na Paris 10, voltei, passei no mestrado, sou mestra pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e agora sou doutoranda. Eu posso fazer uma pergunta bem delicada? Claro, todas que você quiser. Quantos anos você tem? Quantos anos você acha que eu tenho? Deu tempo de estudar isso tudo? Eu não sei. A pergunta dá é justamente tempo. por conta disso. Dá tempo. Eu tenho 29 anos. Meu Deus do céu. Você entrou pra faculdade com... Eu passei pra faculdade com 17 anos. Ah, foi precoce. Passei pra faculdade com 17, ia fazer 18. Fiz 18 no terceiro ano, né, durante esse passar pra faculdade.
Aí fiz 8 meses de PUC. A PUC é pior pra sua fé do que a UF. E olha que a UF dizem que é a pior das federais. Mas a PUC é pior. Posso dizer, uma coisa é você ouvir heresia da boca de quem você espera ouvir heresia, outra coisa é você ouvir heresia da boca de padre. Na minha época, na PUC a gente escutava heresia da boca de padre. Mas tu já tinha caminhada de fé quando entrou na PUC? Olha, eu me converti com 13 anos. No dia 28 de maio. Você gosta de começar cedo as coisas, pelo jeito, então? Não! Tem uma galera, né, que vem aqui, que começa cedo assim, que eu fico até surpreso, 13 né? 13 anos. Cara, mas é porque eu venho de uma família católica de IBGE. Certo. Por que batizaram as crianças? Porque a gente batiza as crianças cultura. pra fazer churrasco. Não é cultura, é o churrasco. Churrasco. Você precisa de um motivo pra fazer churrasco. Qual é o motivo do churrasco? O batismo do teu filho. Suponhamos que o churrasco também é uma boa causa, né? Mas enfim. Sim, nada contra. Gente, eu digo pra todo mundo que não é católico, batiza os filhos. A gente não sabe quando essas crianças vão morrer, se vai dar tempo de converter. Você vive o sincretismo, batiza mesmo assim, não tem problema. Aham. Não se nega batismo. Aí, tudo bem. Os meus pais batizaram a gente por costume. Meus pais ainda são católicos de IBGE. Todo mundo, vamos rezar pelas conversões dos pais da Érica, tá? Pelo irmão também, tá? E aí... Vocês são em 2. Somos. Uhum. E aí, eles batizaram. A gente foi estudar num colégio de freira. Colégio de freira, chega uma hora que fazem o quê? Aquela proposta. Põe pra fazer primeira comunhão. Uhum. Fizemos primeira comunhão, foi ótimo. E aí, aquilo, né? Poxa, meus pais não vão à missa, como é que eu vou à missa? Então, eu me distanciei e, na época, houve um momento em que meus pais me trocaram de escola. Então, qualquer vínculo com a religião foi quebrado. E eu passei por um processo de bullying numa escola tradicional, mas um processo de bullying mesmo, porque as pessoas hoje em dia, às vezes... Não sabem o que é bullying, não? Não, gente, tô falando de virarem Não ali... o bullying modinha, né? Não, eu tô falando bullying de real. virarem a lata de lixo do banheiro com lixo de cocô na minha mochila. Me empurrar da escada, coisas pesadas. E nessa época, meu irmão fez um retiro, o EAC, Encontro de Adolescentes com Cristo, na paróquia Nossa Senhora de Loreto, de lá em Jacarepaguá. E o Vitor encontrou Jesus, meu irmão. E aí o Vitor foi e falou assim, vou colocar a Érica. E eu não queria ir, mas eu fui. Assim, não queria ir, mas eu queria, porque dizia que tinha muito churrasco. Então, Olha o churrasco outra vez. Churrasco é maravilhoso, a gente não foi churrasco é católico, eu tenho certeza. Eu não fui pra... Broadback diz isso, e Broadback é dos nossos. É do meu movimento. Estamos em casa. Eu não fui pra igreja pela igreja. Eu fui pela igreja pra fazer amigos. Eu fui pra igreja pelo social. E eu lembro de estar ali, né? E foi a primeira adoração ao Santíssimo que eu fiz na minha vida. Eles faziam uma dinâmica, spoiler. Se tiver algum adolescente que queira fazer o EAC, tampa o ouvido. A gente entrava na paróquia, a paróquia estava toda escura, ninguém dizia pra gente que ia expor o Santíssimo. A gente não conseguia ver de tão escuro que estava. Que tinha o Santíssimo ali, eles começavam a cantar uma música, acendia uma luz em forma de cruz, com o Santíssimo na frente. Eu olhei aquilo ali e eu falei, ok, eu sou católica. Não preciso de mais nada, eu posso ir embora agora. Me convenceu. Com 13 anos. Com 13 anos. E aí, só que a formação que eu tinha nesse lugar era aquela formação de paróquia. Então tinha muitos buracos. Eu achava que dava pra ser católica e feminista. Eu achava que dava pra ser católica e a favor do aborto. Eu achava que católicas pelo direito de decidir era um grupo católico. Só que eu escutava a fama da UF, eu já sabia que eu queria ser psicóloga. Mas você já gostava de estudar, já? Isso eu sempre gostei. Uhum. Eu sempre fui a nerd que senta na primeira cadeira da frente do meio. Mas chamava o bullying também, né? Claro, eu usava óculos, aparelho. Não tem jeito. Óculos, aparelho, sentava na frente e era chata, gente. Eu chamava. E aí, nisso, né, eu falava assim, porque todo mundo dizia, na minha escola, aqueles colégios cursinhos, todo mundo dizia assim, você vai pra UF e você vai deixar de ser católico. E no grupo jovem, todo mundo falava, você vai passar pra universidade, você vai deixar de ser católico. E eu falava pra Jesus, eu não quero deixar de ser católica. Vou quebrar a estatística. Mas eu falava, cara, como assim? Eu não posso deixar de ser católica, eu não quero deixar de ser católica. E aí eu já participava de uma ONG chamada Sonhar Acordado, eu era voluntária, eu fui me aproximando, os padres legionários estavam lá.
conheci o movimento Reino Cristo, aderi ao movimento Reino Cristo. E aí eu entendi o que era igreja. Aí eu tive minha segunda conversão. Aí eu descobri que católicas, pelo direito de decidir, não são católicas. Que, enfim... Fui aprofundando. E na frente, quem é de Niterói sabe, na frente da UF, do campus do Gragoatá, tem uma capela de São Domingos. E na minha época tinha adoração diária. Certo. Então, todos os dias, antes de ir pra aula, atrasado ou não, eu ia lá na capela e pedia: Jesus, não deixa eu deixar de ser católico. Eu vou pra essa aula, eu vou escutar o que vão dizer, eu vou me formar. É um pedido que ele gosta de atender, né? Não, e eu falava, eu vou estudar. Assim, eu ganhei 2 anos seguidos entre prêmios de melhores alunos na Universidade Federal Fluminense. E eu estudei, eu li tudo que tinha lá pra estudar. E eu aprendi muito. Muita gente fala mal da faculdade. Eu aprendi muito na Universidade Federal Fluminense. Ô, Érica, e deixa eu te falar, com 13 anos você já queria ser psicóloga? Queria. Mas como é que surgiu? Por que você de graça, porque né? eu fui fazer... É tão bom eu quero ser isso. Quando você escolhe cedo, porque você assim, se é torna. muito comum você achar o adolescente que quer ser tal coisa, mas é aquilo ali passa... Eu conheço vários com uns 30 já que tá assim, tô em dúvida ainda. Gente, mas olha só, você tem que entender que eu sofri muito. E no meio do sofrimento, eu fui fazer terapia. E eu fui fazer terapia com uma psicóloga espírita. Mas Sim. era uma que boa... tinha. Mas era uma boa psicóloga. Entendi, boa profissional. Ela era excelente. E aí, Ana Cláudia Laviano, maravilhosa. Eu fui lá fazer terapia com ela e aquilo ali mudou minha vida. Então, assim, por eu ter sido uma paciente, eu sabia o que poderia vir da psicologia. Eu experimentei na pele. Isso é legal, deixa bem claro então, né? E, assim, hoje eu olho pra minha história e eu agradeço o que aconteceu. Eu agradeço, porque toda vez que chega um adolescente sofrido na minha mão, e hoje em dia chega muito mais do que na minha época, eu sei o que é. Isso é perfeito, né? Porque Muito você bom. passou por aquilo e sabe, vai sentir a dor do outro. E aí eu falei, minha mãe diz que tudo que eu falo acontece. Eu virei pra ela e falei assim, eu vou fazer psicologia pra atender criança e adolescente. Olha só. E aí eu me converti e o plano não mudou. É pra você ver, onde abunda o pecado, supera a abunda a graça, né? Deus vê aquela situação, você fala assim, é a pessoa perfeita, só que tá no time errado. Vamos trazer pra cá. Vamos trazer pra cá. Experimentou a realidade que os jovens sofrem. Sim, e foi aquela adoração, assim, a gente... Às vezes as pessoas vão fazer retiro em grupo jovem, e hoje, vira e mexe, eu dou retiro, principalmente de teologia do corpo, de afetividade e sexualidade, com o Padre René. E às vezes... Eu ia agradecer ele no final, mas já que você falou... Ele é maravilhoso. Muito obrigado, viu, Padre, pela conexão aí. E muitas vezes as pessoas querem fazer o quê? Querem virar o adolescente de cabeça pra baixo. Querem botar uma super animação. Querem botar não sei quantas músicas de animação pro jovem dançar. Gente, jovem precisa de Eucaristia. Boa. É isso. Você não precisa inventar uma coisa maluca pro jovem chorar e ter uma catarse pra ele se converter. Você precisa falar realmente a doutrina. E eu acho que hoje a gente tem um problema porque poucas pessoas sabem a doutrina católica. Ô, Eric, você acha que a gente subestima também o jovem fazendo? Não vai entender, não vou falar não. Claro, todo mundo tá achando que esses jovens são burros. Gente, olha a Peppa. É óbvio que a gente tá achando que criança é burro, que jovem é burro. Olha o que a gente tá dando pra eles. Mas o que a Alexandra falava, né? Episódio anterior. Que ela falava assim, jovem evangelista jovem. Ela falou que foi evangelizada pelo Padre Jonas, cabelo branco. Então, assim, a autenticidade mesmo, assim que você tá falando, a força da Eucaristia. Gente, olha só. Da santidade de quem tá à frente, né? Você então... quer uma catarse, vai num show de rock. Você quer dançar e coisa... Ok, você pode ter isso na igreja, tá? Não sou contra. No acampamento Decide a gente tem festa do pijama, as meninas dançam. Não, o problema não é esse. O problema é achar que o que vai converter é você fazer uma dinâmica que vai fazer o pessoal chorar. Se não tiver isso, não vai, e né? que se não tiver isso, não vai. Que o jovem... Quer me deixar chateada? É você dizer assim... Ah, eu tô com esse jovem aqui que tá achando que não tem fé porque ele parou de sentir. Gente, isso não existe. Não é esse o cerne. Então, pra mim, hoje, eu acompanho adolescentes, eu acompanho as famílias, acompanho no consultório, sou formadora do ECID, que é o grupo de adolescentes do Movimento Reino em Cristo, dou palestras, dou formação, dou retiro com o Padre René de Teologia do Corpo, né? Legal. Na minha vida apostólica.
faço um doutorado e estou organizando um casamento. Então... É nível de vir pro podcast. A gente faz eu faço muita coisa. Aham. E sim, eu tive certeza disso com 13 anos. Meu Deus do céu. Eu tive certeza disso com Que 13 anos. E aí entrei na faculdade, entrei primeiro na PUC. Sou um aborto da PUC. Porque o pessoal que se forma lá diz que é filho. Eu fui abortada, né? Saí no meio do caminho. Eu passei Desertou. Eu saí... porque eu fui aprovada pra federal no meio do processo. E aí eu larguei a PUC, fui pra federal... aderi ao movimento já na federal. Ganhei a bolsa de estudo pra estudar fora, voltei. Mestrado e doutorado. Então, foi interessante porque não foi só psicologia. A psicologia já é segmentado para tratar ali de crianças e adolescentes e tal. E hoje você atende em consultório? Eu atendo no consultório. Tenho um consultório no Rio de Janeiro, onde eu atendo presencialmente crianças até 12 anos. A partir de 12 anos eu atendo online, não atendo só crianças, atendo adolescentes e atendo famílias. Então, assim, atendo hoje jovens com depressão, síndrome do pânico, pessoas com questões vocacionais, pessoas às vezes com escrúpulo. Começou a surgir, eu nunca, assim, quando eu comecei, se você olhar meu Instagram e voltar do início, no início eu nem dizia que eu era católica. Certo. Quem me convenceu a falar no Instagram que eu era católica é o Rafael Brodbeck, que é leigo também do meu movimento. Por quê? Porque ele começou a me indicar por isso. E aí começaram a surgir padres me indicando por isso. E é uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida. Porque na época que eu fiz faculdade, eu não imaginava que faltava psicólogo católico. E eu achava que as pessoas iam me buscar pela minha competência técnica. E tudo bem, eu continuo estudando muito a parte técnica, mas eu comecei a perceber que tinham dilemas morais muito grandes em relação à terapia, e é você confiar quem é que vai cuidar da cabeça do seu filho. E aí as mães ficavam muito mais tranquilas em saber quem eu era. E aí teve um momento de virada de chave que eu comecei a falar. E aí começou a surgir cada vez mais pessoas que tinham sofrido algum tipo de problema psicológico dentro da igreja. Eu tive a graça de fazer essa terapia de sacerdote, a graça de fazer terapia de pessoas consagradas. Eu vou falar pra você que eu sempre tive uma resistência justamente porque eu não enxergava a credibilidade mesmo daquele... Porque as duas experiências que eu tive com psicólogo foram negativas pra mim. Por quê? A primeira foi com um padre. Ele era psicólogo também. Aí eu fui lá, contei todos os meus dramas, como adolescente ainda. Ele falou pra mim que a solução era masturbação. Que eu ia me sentir aliviado. Aí eu falei, o padre me ensinou isso. De onde menos se espera, né? De onde menos se espera. Aí eu falei assim, acho que... Não... Entende por que eu digo que na PUC é pior do que na UF? Porque se eu escutar a heresia da boca de padre, escutar a heresia da boca de padre é pior, não é? É muito pior. Muito pior. Sem dúvida. Então, vamos entender uma coisa. Peraí, ô Jacob, tem como aumentar só um pouquinho o ar-condicionado? Eu tô morrendo de frio aqui, velho. É verdade. Minha cabeça tá doendo. Exato. Desculpa aí, só pra... De boa. Valeu. Vai lá. Então, vamos lá. A psicologia, ela surge como ciência na Alemanha. Mas antes disso, a psicologia era um filhote da filosofia. A psicologia sempre foi uma subdisciplina da filosofia. Então, sempre foi você fazer um estudo da alma. Isso que hoje a galera da psicologia tomista está resgatando dos escritos de São Tomás de Aquino é a pré-história da psicologia. Pré-história no sentido de que depois a psicologia vai para o laboratório e eu sou uma das que defendem que quando foi para o laboratório deu bom, tá? Tem coisas boas na psicologia de laboratório. Tem coisa boa na psicologia científica. Tem coisa boa na psicologia filosófica. Me explica o que é essa de laboratório. Vamos lá. Porque eu sou leigo, totalmente. Não, vou dar uma aula de psicologia básica aqui pra vocês. Primeiro período de psicologia. Bem-vindos, meus alunos. Então, vamos lá. Pega a caneta e papel aí, ó. Porque eu não sei. Mas isso é muito importante. Então, como é que surge a psicologia? Como um filhote da filosofia. Pra que ela surge? Pra questionar a alma do ser humano. Para as doenças da alma. Para as almas que estavam em sofrimento. Então, assim, desde a época de Jesus, antes, a gente sempre teve gente deprimida. A gente sempre teve gente ansiosa. A gente sempre teve pessoas com escrúpulo. Se você olha na vida dos santos, você vê isso. São almas em sofrimento.
o que acontecia? Antes, a gente não tinha uma coisa que se chamava metodologia científica. As pessoas tentam dizer assim, a ciência é maior do que a fé é maior do que a ciência. As pessoas são burras, porque estão comparando coisas que não devem ser comparadas dessa forma. É como se eu perguntasse assim pra você, o que é melhor, pera ou abacate? Não faz sentido você comparar isso. Por quê? Porque existia uma forma de conhecimento antes de inventarem a ciência. O que é a ciência? Ciência é receita de bolo. Ciência foi uma série de pessoas muito inteligentes chegando à seguinte conclusão. Se eu lá no Rio de Janeiro testo para ver se quando eu jogo a bala cai, e o Everton testa em São Paulo, se eu jogo a bala cai, a gente chega à conclusão de que em todos os lugares, se você joga a bala numa determinada temperatura, numa determinada altura, o resultado é o mesmo. Isso é ciência. Ciência significa que tem um objeto, a bala, um método, jogar para cima, uma circunstância, que é a temperatura, o lugar onde você testa, e você tenta ver se as coisas se replicam. E aí você chega numa coisa muito importante, que é numa regra matemática. Essa é a história da ciência. Então, a ciência, ela nunca se pretendeu ser maior do que a religião. A ciência, em si, a metodologia científica, é um fruto da filosofia. Então, qual é o objetivo da ciência? É você testar se a bala cai em qualquer lugar. Por quê? Porque se eu uso esse chá aqui, e esse chá aqui parece que cura a dor de cabeça do Everton, e esse chá lá na Índia não cura, então, não é o chá. Pode ser a água. Pode ser o negócio que o Everton comeu junto com o chá. Ou pode ser que a dor de cabeça do Everton tenha sido passageira. Então, a gente precisa da metodologia científica para responder uma série de coisas que a gente precisa dessa objetividade. Você não vai tomar nenhum remédio sem você ter certeza que ele foi testado várias vezes. Então, quando a metodologia científica surge, ela surge para isso, para melhorar a qualidade do conhecimento. E aí ela chega para a psicologia. Por quê? Porque já existiam métodos, porque já existiam técnicas, já existiam formas de você interrogar essa mente. Já existiam meios de ajudar essas pessoas que estavam com sofrimento na alma, que era interpretado dessa forma, e as pessoas resolveram ver se com essa metodologia científica a gente também conseguia chegar a meios melhores para ajudar essas pessoas. Ótimo, excelente. Alcançar precisão no direcionamento da mente ali. Exatamente, porque você pode dizer assim, eu conversei com o Everton sobre a vida dele, ele saiu muito feliz, e ele entendeu que, na verdade, ele não precisa achar que Jesus está punindo ele, e eu curei do escrúpulo falando com ele. Tá, mas o que você falou? Érica, mas assim, a minha dúvida fica surge a seguinte, porque assim, existe a metodologia para lidar com a mente. Só que cada mente é uma mente única. Única e irrepetível. E mesmo assim, o método vai servir pra todas? Claro. Quer ver o porquê? Vou explicar pra você como a gente explica pra uma criança de 5 anos. É desse jeito que eu preciso. Ótimo. A gente tá acostumado a lidar com crianças de 5 anos, aliás, adoro. Vamos pensar o seguinte. Você é uma mente única, mas tem muitas coisas da sua mente em comum com todas as mentes que chegam lá no consultório. Quer ver? A sua mente fala português. A sua mente, se eu falo assim, a Érica mordeu uma manga no podcast, o que você me imaginou fazendo? Mordendo a manga. Uma manga o quê? Aqui, que você tá nessa mesa. Uma fruta, né? É. Mas eu posso morder a manga da camisa. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Então, em geral, as inferências, ou seja, o pensamento que você tem em relação às coisas é parecido, segue um padrão. E pra gente estabelecer esse padrão, a gente precisa da metodologia científica. Entendeu? Então, por exemplo, uma criança. A criança, 2 anos, você observa ela. Se ela está... Eu tava conversando com a esposa de um de vocês aqui da organização do podcast, que tava com uma bebezinha no colo. Aí eu fui e dei língua pra bebê. Aí a mãe já achou que eu era maluca, né? Aí a bebê deu língua pra mim. Eu falei, isso aqui é um sinal de neurônio espelho. Aí ela olhou assim pra mim e eu falei, neurônio espelho. É a habilidade da criança de imitar um comportamento seu. E um dos primeiros comportamentos que um bebezinho aprende a imitar é dar língua. E aí ela falou, nossa,
A osteopata tinha me falado a mesma coisa. Eu falei, E aí eu comecei a conversar. Então, assim, aquele bebê é único e irrepetível. Mas como qualquer bebê, se eu der a língua e ele tá saudável, ele repete a língua pra mim. E até mesmo eu vejo a influência da vida social. Porque se a minha mente, ela não tem nenhum vício de nada, mas eu tô inserido naquela sociedade que todo mundo foi tendo aquilo, meu pai, minha mãe, enfim, todo mundo, eu vou ter muita coisa em comum a eles também, né? Então, tem alguns padrões. Qual o problema que uma criança daquela idade pode ter? Não conseguir repetir da língua. Então, encaminha ela para uma estimulação. Qual o problema que uma criança de 2 anos pode ter? Não falar, não olhar no olho, não brincar, segurar cocô. Isso é um problema, tá? Qual o problema uma criança de 5 anos pode ter? Ela tá chorando muito, ela tá isso. Por que ela está? Um adulto. Entendi. A metodologia trabalha em cima daquilo que é comum em todas as pessoas, né? Exatamente. E a partir do que é comum, a gente tem técnicas que são adaptáveis. Então, por exemplo, uma das nossas técnicas se chama questionamento socrático. Um bom psicólogo aplica essa técnica toda consulta. É uma técnica que a gente usa com todo mundo. Que é o quê? Você pergunta pro seu paciente alguma coisa dentro do sofrimento dele, para ele perceber a proporção do sofrimento dele. Então você diz assim para mim, Érica, eu estou muito triste porque eu tô tentando muito ter um filho com a minha esposa e eu não consigo ter um filho com a minha esposa. E aí eu viro para você e pergunto assim, e por que você quer ter um filho? E aí você diz assim, para realizar a minha vocação. E aí eu digo, tá, mas por que o filho realiza a sua vocação? E aí, nesse questionamento, você, com as suas crenças e com o seu ponto de vista católico, vai revisitar o motivo. E a gente vai ponderar junto se é realmente o filho que realiza a sua vocação. Quer dizer, você tem um filho e você não resolve aquela questão. Você entendeu? E é por isso que a psicologia ela precisa lidar com 2 extremos. Que é, a gente precisa saber a técnica, porque senão vira uma conversa de amigos num boteco, e aí é mais barato pagar a cerveja, porque realmente é um tratamento psicológico, então as pessoas precisam saber a técnica. Mas, ao mesmo tempo, você concorda comigo que dependendo da forma com que eu questiono, dependendo da forma com que eu permito que você saia desses questionamentos, eu posso fazer você questionar todas as suas certezas. Então, a gente precisa de uma filosofia adequada, de uma antropologia adequada, de um entendimento adequado do ser humano. Eu preciso saber o que é um casamento, eu preciso saber o que é um sacramento, eu preciso saber o que realiza um ser humano. Eu preciso saber tudo isso para o que acontece no meu consultório não estragar uma família. Que responsabilidade, meu Deus do céu. Reza por mim. É o que você tava falando no início, né? Da mãe pegar e falar assim, quem que eu tô colocando o meu filho ali pra... Nas mãos de quem eu tô colocando ele, né? Nas minhas. Por isso vocês rezam por mim. Tem alguns filhos nas minhas mãos, tem alguns esposos nas minhas mãos, tem algumas esposas nas minhas mãos, tem alguns sacerdotes nas minhas mãos e sim, é uma responsabilidade muito grande, porque dependendo da forma com que você questiona, eu apresentei uma técnica para vocês, tem outras. Tem técnicas que o paciente tem mais ou menos consciência do quanto a gente tá mexendo com a cabeça deles. Então, sim, é uma responsabilidade. Existe a possibilidade de um psicólogo mal intencionado, ele desregular totalmente a pessoa? Ele consegue fazer isso? Consegue. Ou tem um mecanismo de defesa que a pessoa... Consegue. Quanto menos formada a pessoa é, quanto menos convicta a pessoa é, quanto menos a pessoa tem noção do porquê que ela acredita no que ela acredita, mais sujeito a uma terapia ruim ela está. Entendi. E é pior você fazer uma terapia ruim do que você não fazer terapia. Imagino. É pior. Porque vamos supor o seguinte, que essa pessoa que fez a sua terapia, essa pessoa bendita, ela tivesse, inclusive, feito mais um passo, por exemplo, feito algum tipo de abuso com você. Entendi. Ou você saiu de lá sugestionado, porque toda vez que o psicólogo dá uma sugestão, dá um conselho, a gente chama de sugestão. Você saiu de lá sugestionado, você saiu de lá com essa tarefa de casa, se masturbar.
Você chegou em casa, fez e foi bom. Isso foi validado na terapia. Vamos supor que ele tivesse dito pra você que você deveria fazer isso quando você tá com crise de ansiedade. Pra lidar com a sua ansiedade. Pronto. Pra eu, psicóloga, desfazer o que ele fez é muito mais difícil. O que vai entrar na sua cabeça a partir da sugestão dele e validado pelo que ele falou. Então, sim, gente, é muito sério. Mas também é muito sério, por exemplo, se um psicólogo não dá um diagnóstico. Porque, por exemplo, se você chega pra mim, você tem crise de ansiedade e eu não sei fechar seu diagnóstico, o que vai acontecer? Você vai achar que você é uma pessoa ruim, que você não precisa levar tão a sério determinados sintomas. E, na verdade... Ou você tem solução, né? Porque o psicólogo não resolveu, quem vai resolver? Exatamente. Ou que Porque não vai tem ficar na nada... minha cabeça. Ou que não tem nada de errado com você. E você vai fazer o que normal agora? ser assim, né? É normal e... E aí você vê um monte de problema da sociedade, porque você tem as pessoas que entram em terapia com psicólogos mal intencionados, com terapeutas mal intencionados, ou com terapeutas ruins. É ruim. Porque eu acho que acontece isso. A pessoa, ela é ruim. Tem os dois, tá? É, tem os dois. Mas não consegue fechar o diagnóstico e não quer assumir isso. Ou passar pra outra pessoa Aí e já você vê as pessoas ficando 10, 9 anos em terapia E não muda. ou endeusando do psicólogo, porque vai lá, sente um alívio, sente uma menor... Tipo uma droga. É porque o que tem é pessoas que viram refém ali, né? Sim, tem mesmo. Tem que estar toda hora ali, é só aquele psicólogo. Sim, tem mesmo. É a válvula de escape dele. E aí lê tudo que o psicólogo escreve, vê tudo que o psicólogo publica e acredita que fielmente ali... Ou então arruma uma desculpa em alguma coisa secundária pra atribuir aquilo ali ser a causa do problema. Então, assim, do tipo... Gente, tem psicólogo que faz mapa astral do paciente. É sério, isso é real. Isso é real. E aí fala, não, então, olha, tudo isso aqui é porque eu sou de Libra. Tudo isso aqui é porque eu tenho um temperamento, não sei o quê. Tudo isso aqui é porque... Aí não resolve, só fala, né? É por causa disso. Mas tá aí. Não, mas aí a pessoa se valida. A pessoa se valida. Ela não resolve o sintoma, mas ela se valida. E qual é o problema disso? Quando a pessoa se valida, ela começa a achar que todo mundo tá errado, porque todo mundo não a entende, todo mundo não a respeita, e é por isso que ela tá em sofrimento. Isso é um drama comum na adolescência, né? Sim, óbvio. Aí chega pra gente os casos mais diversos. Você descreveu pra mim um adolescente agora, na minha cabeça. Sim, mas aí... Quando é que uma pessoa deixa de ser adolescente, Everton? Hoje é relativo, né? Não, tem uma pergunta muito objetiva que determina muito isso. Você deixa de ser adolescente quando você toma conta e você resolve seus próprios problemas. Então, existem homens e mulheres de 16 anos e existem adolescentes de 30. Que vai chorar no colo do pai e da mãe e vai culpar o mundo por tudo que tá acontecendo. Tomar as rédeas, né? Exatamente. Então, esses problemas podem acontecer com tudo, gente. Esse problema pode acontecer com religião. Então, na verdade, você não tá me validando porque, na verdade, eu sou uma alma sofredora e eu tô aqui sofrendo porque, sei lá, Jesus apareceu pra mim. Pode acontecer, ok? Mesmo com a religião católica que eu acredito e eu afirmo ser a verdadeira. Mas pode acontecer. Pode acontecer com signo. Pode acontecer com temperamento. Pode acontecer com afetividade e sexualidade. Então, tudo isso tá acontecendo aqui comigo porque, na verdade, eu sou homossexual. Porque, na verdade, eu tenho um gênero que ninguém sabe. É que você precisa arrumar alguma coisa pra poder tocar, né? Então, na verdade, tudo, toda e qualquer coisa pode virar... E é por isso que terapia é muito sério. Nossa, e as pessoas falam que é essencial, que todo mundo deveria fazer. Todo mundo que faz, né? Que gosta. Assim, nossa, não, todo mundo tem que fazer, é necessário, não sei o quê. Qual é a sua visão a respeito disso? Olha, eu acho que todo mundo tem que fazer uma boa confissão, todo mundo tem que fazer uma boa direção espiritual, todo mundo tem que fazer exercício físico, todo mundo tem que comer de forma saudável. Agora, a terapia, ela tem um objetivo claro: restaurar a liberdade de uma pessoa. O que isso significa? Eu tenho o meu poder de escolha. Eu tenho a minha liberdade que tá cerceada, que tá restrita por causa de alguma coisa. Então, assim, eu quero ser uma boa esposa, mas toda vez que eu brigo com meu marido, eu grito com ele. E eu pioro a situação. Sua liberdade não tá plena, porque você não tá conseguindo escolher não gritar. Não, eu quero ter uma vida afetiva saudável, mas toda vez que eu me frustro, eu recorro à masturbação, à pornografia.
Não, eu quero... qualquer coisa. Quero viajar, mas não consigo ficar sozinho. Terapia. Terapia serve para restaurar liberdade. Ah, Érica, eu quero me conhecer. Tá, você quer se conhecer pra quê? Pra que você quer se conhecer? O que tá te atrapalhando não se conhecer? Tipo assim, o discernimento vocacional, não só como estado de vida, mas profissional. Tenho dificuldade de encontrar isso. Mas aí, vamos entender uma coisa. Um psicólogo pode fazer vários trabalhos. Dentre eles, terapia. Então, por exemplo, se eu chego aqui e eu diagnostico que o Elton tem déficit de atenção. Ele não vai fazer terapia. Ele vai fazer um treino atencional. Ah, tá. Ele vai fazer um treino de linguagem, um treino de habilidade social. Não é necessariamente esse modelo de terapia, entende? Ah, você veio aqui porque você não sabe o que você vai fazer da sua vida. Então eu vou aplicar aqui alguns instrumentos, a gente vai estudar as carreiras e a partir disso você vai escolher a melhor profissão. Você vai discernir, eu posso te ajudar, inclusive, se eu tenho uma formação religiosa, filosófica, eu posso, inclusive, aliar o que é da psicologia com o discernimento espiritual e eu te ajudo no seu discernimento vocacional. Tudo bem, não é um problema. Agora, isso em si, qual é o serviço que você está pedindo ao psicólogo, entende? Porque senão parece que assim, tudo é terapia. E se tudo é terapia, terapia não é nada. Se tudo é tudo, aí qualquer pessoa pode ser terapeuta. Ops. Entendeu? E isso é um dos problemas que a gente tem hoje. É uma questão que entra muito quando fala do discernimento ali, seja um vocacional, na parte espiritual, seja seu estado de vida, seja profissional, porque a gente se escuta muito a respeito, que é algo que é muito pessoal e que essa resposta ela não vem de fora, né? Por mais que as pessoas estejam ali tentando chegar, como é que você trabalha essa questão? Acho que mais ainda na questão vocacional, nessa parte espiritual, né? Pra ajudar uma pessoa, porque às vezes até você vê uma pessoa que caminha muito tempo, já sendo acompanhada, sendo aquilo, e ela não tem uma conclusão clara daquilo. Muitas vezes pessoas tentando direcionar ela, falando algo muito claro assim, e a psicologia, como é que ela consegue fazer a pessoa chegar nesse estado dela ter uma tranquilidade e enxergar de fato o que é o local dela? Eu vou botar o pé numa área que não é minha, tá? Eu vou começar a responder a partir da doutrina católica. Sim. Segundo o catecismo da Igreja Católica. Quais são os graus para você discernir que algo vem do Espírito Santo? Vamos lá, teste da crisma. Vamos ver se seu catequista foi bom. Isso aí é maldade. O que a gente sempre escuta é a tranquilidade no coração. Ele se traz paz. Também. Tem que trazer paz. Tem que ser repetitivo. Sim. Jesus é um cara muito pedagógico. Ele nunca te diz para tomar uma grande decisão se ele não repete isso no seu coração muitas vezes. Exatamente. E tem que estar dentro da moral. Isso a gente escuta bastante em conselhos de pessoas mais sábias ali. A repetição e alinhado com a moral. Sim. Sim. Se você pensa naquilo e aquilo não te traz paz, se aquilo na sua oração, no seu íntimo, não é repetitivo, e se aquilo ali tem uma base que não é moral, não é Deus. Então, o que acontece muitas vezes, muitas e muitas e muitas vezes, e isso é muito triste. E, por favor, formadores, não façam isso. Vocações produzidas. A pessoa vê lá a jovenzinha, bonitinha, piedosinha do véu. Você vai ser freira, minha filha! Nossa Senhora me disse. Quando? Agora. É engraçado que essas pessoas, a tia da profetada, nunca tem uma profecia pra filha dela, né? É sempre pra filha dos outros, a piedosa do véu que vai ser... Então, cuidado com essas coisas, porque você não sabe o que vai ser produzido a partir disso. E tem casos disso ser feito em ordens, sabe? De freiras fazerem isso, de padres fazerem isso. E disso adoecer jovens. E aí as pessoas não encontram isso na oração, as pessoas não sentem paz, mas sentem que se disserem não, vão desagradar a Deus. E aí entram em crise e um sofrimento psicológico muito profundo. Não vi isso, infelizmente, uma vez. Vi 2, 3, 4, muitas. Se repete, isso aí repete. Né? E não dá pra você dizer assim, quem faz isso são o grupo X. Não. Não é geral. Não é um grupo, não é uma vocação. A gente não tem que, sei lá, chegar aqui e denunciar os... X, né? Os X. Não é isso. São as pessoas que estão na liderança que muitas vezes não têm uma boa formação e que acabam fazendo isso na maior das boas ações.
Eu quero encher o Carmelo. Ah, ótimo. O problema tá aí, você falou, né? Grupo X ou Y. É líderes mal formados. Líderes mal formados. Então, quando alguém chega pra você com um sofrimento vocacional e vocação em estado de vida, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer com que a pessoa preste atenção na própria oração dela. Depois você vai observar se a pessoa tem algum sintoma de toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Porque tem muitas pessoas que têm toque, esse toque não está diagnosticado, às vezes esse toque aparece com sintomas religiosos, e a pessoa se cobra coisas e atribui as cobranças que são delas de Deus. E aí se torna um problema psicológico sobre um assunto moral. Entende? Sobre um assunto religioso. Então, assim, é um campo muito complexo. Por quê? Porque quando eu me coloco como psicóloga e afirmo que eu sou católica, alguns colegas me olham assim, do tipo, como assim? Você vai usar religião no seu consultório? E não, gente, assim, em termos de metodologia de trabalho, eu não pego o meu terço e jogo na cabeça das pessoas. Eu não dou água benta escondida pros meus pacientes. Você é uma profissional, né? Não, então, mas é porque as pessoas não entendem isso, né? A metodologia é da psicologia. Só que às vezes, assim, 80% da população é cristã. Muitas vezes os problemas e os sofrimentos dessas pessoas têm a ver com a religião delas. Não, e assim, parece que a psicologia, né? Principalmente a psicologia, parece que causa um conflito maior do que as outras coisas. Mas imagina um motorista de ônibus. Eu não vou frear, não. Vou esperar que a minha fé pare o ônibus sozinho, entendeu? Você não faz, não tem... Você vai atribuir uma coisa a outra. Ou o médico, o cirurgião, né? Fala assim, vamos fazer a cirurgia, não, vamos rezar que Deus vai curar o seu câncer. Vamos fazer um milagre, vamos rezar pelo milagre. Dá pra conciliar as duas coisas tranquilamente. Eu sempre fui meio debochada, tá? Eu sempre fui meio debochada e eu era uma estudante universitária de 18 anos que reprovou 4 vezes na prova de motorista e que ia de ônibus pra faculdade. E que tive, no meu primeiro período, um professor e ele virou e falou assim, quando um cristão aparecer no seu consultório, você manda ele procurar o pastor ou o padre. Gente, eu debati. Hoje eu digo pra todo mundo que vem me pedir conselho não fazer as besteiras que eu fiz na faculdade. Porque depois eu tive que estudar tanto a matéria dele. Mas eu tive que estudar tanto a matéria dele. Se eu não tivesse tirado 10, ele tinha me reprovado. Fiz de tudo pra impedir. Com certeza. Então, tem coisas, assim, que a gente precisa saber quando é efetivo entrar num debate. Eu falava isso ontem, né? com a jovem. Por quê? Não, que ela veio se queixar pra mim pedir ajuda porque ela começou a trabalhar e precisa muito do trabalho dela, etc e tal. Só que, assim, ela não falava muito sobre fé no ambiente de trabalho. Aí descobriram a rede social dela. E ela é uma jovem que evangeliza mesmo, que prega e tudo mais. Ela falou que isso virou o assunto constante de zombação por todo mundo dentro do trabalho. Ela falou assim, eu fico naquela, eu dou uma resposta... eu perdi um estágio. É. Quando eu voltei da França, faltava o TCC para eu me formar. O TCC em um estágio. E aí eu fiz o processo seletivo, porque mesmo para estágio obrigatório tem um processo seletivo dentro da UF. E eu me inscrevi para um processo seletivo dentro da maternidade. Só que o que se faz na maternidade? Aborto. E aí, um campo de estudo desse grupo de estágio era aborto. E aí as meninas que já estavam no estágio, quando viram minha candidatura, foram avisar a professora que eu era católica. Quem eu era. Elas sabiam quem eu era. A barraqueira da faculdade. Hoje em dia eu não sou mais isso, senão eu não tinha chegado no doutorado, gente. Assim, eu tive que... Deus vai consertando, né? Não, Deus vai consertando e você vai entendendo que não precisa, não é frutífero. Não é. E tem outras formas de você acompanhar e de você melhorar as situações. Mas eu lembro que eu recebi um e-mail da professora dizendo: se candidate para outro estágio para eu não ter que te reprovar, porque para esse você não vem, não. E minhas notas eram muito boas. Então, na parte técnica ali, é excelente. Mas olha só que falta de... Que falta de profissionalismo, tudo, né? De quem tá à frente, né? Porque, pelo amor de Deus. Então, honestamente, hoje eu olho pra essa situação e eu até agradeço. Porque... providência, né? Não, porque eu ia arrumar muita briga lá dentro.
ia ser, assim, ia ser um problema muito grande. E hoje, olhando, assim, pra minha carreira, olhando pra quem eu sou, eu acho que a gente tem que saber a hora de brigar. Eu acho que quando a gente entra numa briga, a gente não pode perder. Uhum. Mas a gente tem que saber a hora de comprar essa briga. E hoje eu vejo que às vezes a gente entra em brigas erradas, sabe? Então, assim, tem pessoas que Muito dizem bom. assim, joga fora o que é ciência, porque Jesus vai te curar. Ou então, olha só, tem um terapeuta aqui que é católico e vai no terapeuta católico. Gente, eu aprendi muito na universidade. E na universidade pública e na UF fizeram, tipo, sarau pra tirar o Bolsonaro. Não importa se você gosta ou não gosta do Bolsonaro, Sim. mas é um lugar Não é onde disso que a gente tá falando, né? Não é disso. É do fato de fazerem um sarau pra isso. Tem pamonhada na minha faculdade. Nossa. Inclusive, eu amo o professor que faz a pamonhada, tá? Ele é um amor de pessoa. E eu descobri pessoas das mais diversas posições políticas que eram bons profissionais. Saber diferenciar as coisas, E né? que tinham boa intenção, tinham reta intenção. E se eu me tornasse a pessoa católica, que entra em todas as brigas, que responde todas as coisas, o que isso ia me fazer é ser persona não grata nesses espaços. É só desgaste, é só desgaste. E, gente, honestamente, ninguém vai se converter porque você ganhou um debate contra essa pessoa. É muito providencial o que você tá falando agora. Porque eu tava falando isso ontem, inclusive falei na rede social do No Barco. Porque eu percebi isso. O pessoal, principalmente aqueles que são mais dotados à vida intelectual. E a gente vê um movimento muito grande na rede social por conta disso. A pessoa aprende as coisas da fé, mas parece que a finalidade última disso é simplesmente ganhar debate. E não... Então, ou seja, saí bem na foto ali, ganhei, né? Eu coloquei o argumento mais eloquente, eu coloquei o argumento maior, mas não teve manifestação de caridade nisso. E às vezes o objetivo nem é converter aquela pessoa. Não, é só ganhar, é só ganhar um debate. É isso que eu tô falando. A ânsia do conhecimento, a finalidade é o conhecimento em si. E não a glória de Deus. É um negócio. Ficou assim absurdo. E na rede social tá muito isso, entendeu? Gente, olha só. Eu acho que as pessoas precisam lembrar, antes de tudo, que assim, Jesus ama essas pessoas. Jesus ama essas pessoas. Uhum. E essas pessoas precisam ter a liberdade de entrar na igreja como elas estão. Quando a gente prega um retiro de afetividade, quando a gente fala de afetividade, de sexualidade, quando a gente fala de São João Paulo II, quando a gente fala de cultura, a gente precisa ter noção que a cultura está entrando na nossa casa todos os dias. Vocês podem tirar a TV e não deixar os filhos de vocês verem a Peppa. Mas os filhos de vocês vão para a escola e as crianças vão ter visto. Uhum. Vocês vão ter que confiar num referencial de educação, que é um professor que pode ter uma visão de mundo completamente diferente da sua. E você precisa saber explicar com caridade. Se você vira e desmerece uma pessoa, se você faz piadas inadequadas, se você chama uma pessoa por um nome inadequado, a forma de falar, a forma de se reportar, você tá dando todos os argumentos para essa pessoa dizer que você é um radical, para dizer que você é um desrespeitoso e para dizer principalmente que o que você tá falando é errado, porque a forma com que você tá falando agride as pessoas. Uhum. Então, assim, isso eu demorei muito pra aprender. Tem que apanhar um bocado, né? Um bocado? Um bocado. Se fosse só um bocado, tava bom. Uhum. E você apanha dos dois lados. Você apanha do lado que gostaria que você apoiasse toda uma agenda que a gente sabe que não é boa e que vai contra nossos valores. E você apanha de quem vive ou quer viver nossos valores, mas quer viver de uma forma violenta. Sim. E a violência do evangelho é outra. Sabe? Assim, a violência do evangelho é outra. Quando Jesus pegou o chicote lá no templo, ele não pegou o chicote pra dizer pras pessoas... Ele não pegou o chicote contra a adúltera, ele não pegou o chicote... Sim. Assim, ele não pega o chicote contra uma pessoa, ele pega o chicote contra a profanação do templo, ou seja, contra você transformar o templo, o lugar onde as pessoas encontram a Deus, em algo inacessível. É contra o sagrado mesmo, né? Assim, então, é esse pensamento que acaba que a gente tá entre dois extremos. A liturgia de ontem, né? Era o finalzinho do sermão da montanha.
E Jesus falando que muitos, né, vão chegar diante dele, falando que fez isso e aquilo, mas Jesus fala, não vos conheço. Aí o padre Paulo Ricardo fazendo a homilia, ele lembrava a carta de São Paulo aos Coríntios, né? Ele falando, né, que Paulo começa, né, o hino do amor lá, né? Ainda que eu faça a língua dos anjos, dos homens, sem amor nada teria. Ele fala, no final de tudo, a caridade é o que vai imperar. Né? Então você adquire todo o conhecimento, a cabeça mais intelectual, teológica possível. Mas se não desemborcou em caridade, foi assim... Nem bom, né? E é uma coisa que a gente vai... Foi um potencializador para se perder. Na verdade. E é um problema que, assim, a gente vai ter que lutar com ele o tempo todo. Uhum. Eu, você, o Elton, todos nós. Porque, às vezes, a gente chega numa situação que a gente acha que o nosso barco tá tranquilo, tá na piscina, né? Uhum. Porque a gente pensa assim, eu já sei o que eu preciso fazer para ser salvo. Eu já conheço o catecismo da igreja. Eu já sei o que Jesus me pede. Agora é só obedecer, né? Assim, eu já descobri o que precisa ser feito. Mas, gente, como é difícil. Como é difícil. É simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Porque você sempre vai correr o risco de enxergar como se você precisasse sair do mar, tirar seu barquinho do mar, para poder se salvar, como se a igreja tivesse que construir uma muralha em volta da Cátedra de São Pedro e dizer assim, aqui só vai ficar quem concorda com W, X, Y e Z. Quem não concorda fica do lado de fora. Não queremos vocês. Vocês estão fazendo mal para as crianças, para os jovens, vocês são feios. E aí... Não. A gente estava conversando antes de vocês conversarem com a Xanda e eu acho que uma coisa que a gente falou no café, que o café tinha que virar um podcast. No bastidor? Sim. No bastidor, é que a gente quer todo mundo no barco. Uhum. Exatamente. Você foi no ponto que é o que eu queria chegar. Você olha, sei lá, pensa a pessoa que pensa mais de frente de você. Inclusive, ideologicamente falando. O Leonardo Boff. Eu vou falar outro nome aqui, o Lula. Sei lá. O desejo não é que o Lula morra, é amar o Lula. É que ele de fato... que ele conheça Jesus. Que de fato ele seja um companheiro, né? O Lula e o Bolsonaro, os dois! Muito bom. Lá no eu sou formadora do ECID, né? Então, todo sábado, 9h30 da manhã, eu estou com as minhas meninas no encontro no clubinho delas. E a gente tem uma brincadeira que se chama Brownie. Essa brincadeira é assim. Fala mal de alguém, Everton. Fala mal de qualquer pessoa. Escolhe uma pessoa e fala mal. Fala do Eltinho. Fala alguma coisa ruim dele. Bicho feio. Brownie. Agora você tem que falar 3 coisas boas do Eltinho. Ele é um fofinho, ele é calmo. Eu não sei se fofinho foi ele um elogio. Ele é bonito agora. Alguma dessas foi ironia, Eltinho? Sim. Então, mais 3. Mais 3? Vou ficar aqui agora. Deu ruim pra você, cara. O podcast vai acabar com você. Essa é a brincadeira. Entendi. A gente ensina isso para as adolescentes. Então, como funciona? Se ela fala mal de alguém, se ela se sente à vontade de falar mal de alguém, na verdade, ela tem que conhecer pelo menos 3 coisas boas dessa pessoa. Legal. E se ela Esse faz... exercício é legal, cara. Do Brownie. Se ela faz ironia, ou se ela fala algo ruim, se ela fala debochado, ou se demora, viram 6. E quem vai discernir se é bom ou ruim é o ofendido. O grupo. Tá. O grupo e o ofendido. Mas é porque, no caso, você falou mal de uma pessoa que tá presente. Mas vamos supor que a menina tenha falado, sei lá, mal do Papa. Fofoquinha. Falou mal do Papa. Outro dia teve um aí maluco queimando o catecismo. Brownie. 3 coisas boas do Papa. Aí, não sei o que. Aí deu uma de engraçadinho. Mais 3. Tem uma facilidade de falar mal do Papa, né, o povo? Tem. Que é católico demais. Ai, gente, eu amo o Papa. Mas mais as 3. pessoas estão extremamente evidentes, né? Tá no mundo, você tá olhando, você tem uma opinião de uma pessoa pública e acha que pode julgar, né? Aí você vai falar com a mãe, se a pessoa ainda provavelmente mora com a mãe, ou com o marido dessa pessoa que tá falando mal do Papa. Pois é, que vem ela todo dia. Familiar, né? Pergunta pro familiar. Quão melhor que o Papa ela é? Vai perguntar pra quem tá perto dela. Brownie. Brownie de quem fala mal do Papa. Brownie de quem fala mal do Papa. Pra mim falou Brownie? Você tá falando mal de quem fala mal do Papa. Então vamos lá? É que eu não tenho uma pessoa... Mas a categoria. Eu tô com o genérico aqui, deixa eu ver.
O que essas pessoas querem? É estudioso. Sim, são estudiosos. Disciplinado. Sim. E dedicado. E dedicado, só que eles não encontraram ainda o amor. E aí, qual é o objetivo do Brownie? O objetivo principal do Brownie é fazer com que surja no coração das adolescentes essa caridade. Por que Brownie? Porque essa brincadeira tem em vários lugares do mundo, na verdade. Isso é muito do carisma do nosso movimento. E em cada lugar tem que ser uma palavra sem noção, uma palavra aleatória que as pessoas falam e que tá completamente fora do contexto. E é porque o Brownie, tipo assim, tira a pessoa pra já não maquinar alguma coisa. O Brownie, nada a ver, o Brownie, você tem que puxar do nada. Exatamente. E aí fica uma coisa assim, completamente... Acho que foi por isso que eu falei fofinho, porque eu pensei em Brownie fofinho. Será? É interessante você falar isso, porque passa por de certo modo, por uma análise, né? Um grupo ali, e todo mundo, você ajuda pessoas também a fazer uma análise de quem tá falando. Você falou debochado, você falou isso, você vai extraindo coisas boas dela. E eu queria te fazer uma pergunta. Porque geralmente, quando tem a psicóloga ali, e a gente tá aqui numa conversa. Nós não estamos numa terapia. Não. Mas você... Eu não trabalho de graça. Exatamente. Mas eu trabalho de graça, sim, pra padres. Mas... Porque, assim, às vezes tem um impulso. Pessoas falam, né, assim... Quando a psicóloga tá conversando com alguém, ela tá me analisando? É verdade. Ai, não tem isso? A minha resposta sempre é a mesma. Eu não trabalho de graça. Dá muito trabalho. Você sabia que pra te analisar, eu preciso pelo menos contar quantas vezes você fala um determinado padrão de palavra? Eu preciso prestar atenção no seu padrão corporal? Eu preciso observar se tem sintomas físicos de ansiedade? Eu preciso, assim... Não, e é lógico. A trabalheira... Eu falo assim, até na prática, muitas coisas pra você não exige esforço, eu acredito. E outra, eu imagino também que a postura da pessoa é diferente quando ela sabe que ela tá... com certeza. Alterar. Tipo assim, como é um método científico, é a coisa que é observada, no instante tá sendo observada, pressão, tempo, espaço, tudo, né? Eu não vou mentir pra você, porque mentir é pecado, que de vez em quando algumas coisas saltam os olhos. Sim, eu imagino que é a prática do que você já exerce. Você trabalha com o quê? Eu? Eu sou motorista. Você é motorista. Se você vê alguém ruim de roda, você não consegue identificar rápido? Sim. É nítido. Sim. Então, assim, de vez em quando eu olho uma pessoa e falo, Jesus tá deprimida. Glória a Deus. Reza por ela. Naturalmente, né? Isso é natural. Mas deu ter uma influência psicológica pras pessoas. De ler as mentes. Quem dera, ia facilitar muito meu trabalho. Jesus não me deu esse dom, porque se ele me desse dom a lá Padre Pio, eu acho que eu não ia fazer bom uso, Maria. Não tenho essa maturidade na fé, entendeu? Eu não converso com os da guarda de ninguém, assim, ainda não tenho bilocação. E nem tem uma relíquia dele lá no consultório pra me ajudar. Inclusive, se alguém quiser mandar. Se alguém quiser mandar, eu fico muito feliz. Provavelmente talvez chegue aí pra você uma relíquia. Um sinal. Talvez vai receber uma relíquia, já pensou? Imagina que chique ter uma relíquia do Padre Pio lá no consultório. Nossa, demais. Eu ia... Agora, deixa eu te perguntar. Tudo que você quiser. Na sua vida já de clínica aí, tem algum caso que você faz... Isso aqui é muito recorrente quando se trata da juventude? Algumas coisas. Eu digo em diagnóstico, mas também em causa. Tá, vamos lá. Se você é homem hoje, vou falar sem olhar no rosto dos meninos para eles não se sentirem constrangidos. Se você é homem hoje e provavelmente tem um problema em relação à vida conjugal com a sua esposa e quer, numa frequência, por exemplo, de todos os dias e acha que qualquer coisa ela tá em débito conjugal e teve um hábito de masturbação, provavelmente você tem um problema psicológico. Uhum. Se você é mulher, viu muito filme da Disney, teve contato com muitas culturas, e tudo você acha que seu marido tá te fazendo mal, te oprimindo, isso, aquilo, e tá brigando todos os dias, se você faz uso de anticoncepcional e você tá se sentindo deprimido o tempo todo, e você nunca tem, por exemplo, vontade de consumar seu casamento, se você tem problema que você nunca consegue estar bem, provavelmente você tem também um problema psicológico. Se o seu filho está colocado, se seu filho, menino de 10 anos, não sabe lidar com poluição noturna, não sabe lidar com ereções,
Se você não explicar isso pra ele, provavelmente ele vai aprender isso no grupo do WhatsApp dos amigos. E isso vai gerar uma ferida na afetividade dele. Então, muitas pessoas começam terapia, na verdade, por feridas na afetividade. É mesmo? Se você começa a fazer tudo pelo seu filho adolescente, pelo seu filho criança, você tá criando um hóspede na sua casa, você tá fazendo a receita certa para ele não ter autoestima. Se você tem uma menina e você começa a salientar que ela pode se vestir de qualquer forma, que ela pode se portar de qualquer forma, e que a vida dela vale pelo que ela faz e não por quem ela é, você tá gerando feridas de autoestima muito grandes e provavelmente você tá lotando meu consultório. Uma porrada de boas dicas aí. Eu sei, é por isso que eu tô no Instagram todos os dias. É muito bom. Muito obrigada. E você vê assim, ó, por exemplo, tem pessoas que têm uma necessidade. Muita. Às vezes até assim, ó, você convive com alguém, você nota uma necessidade dela, mas tem muita gente que tem a resistência ainda com a terapia, né? Porque ele fala assim, não, eu não tenho problema nenhum. E essas pessoas... Um preconceito, na verdade, né? Mas é porque as pessoas ainda falam da terapia como se eu fosse um médium, que fosse ler a sua mente, ou que fosse algo de uma inspiração divina. Gente, até tem, tá? Eu acho realmente que Jesus toca a minha alma e que, graças a Deus, ele me deu o dom de fazer o acolhimento com as pessoas. Mas existe um método. Existe uma parte intelectual de estudo muito sério pra fazer o que eu faço. Então, assim, eu acho que um pouco a gente precisa dizer para as pessoas que a psicologia não é uma profissão mística. Você não vai entrar no meu consultório, não vai ter cheiro de incenso, até porque eu sou alérgica a cheiros muito fortes. Eu gosto de cheiro forte em vela pra rezar. Mas assim, não tem cheiro de incenso. Não é um lugar que você vai deitar que tem um divã ali. Na verdade, tem um ursinho de pelúcia, tem o Fante, as crianças adoram. O Fante é a Rafa. O Fante é um elefante e a Rafa é uma girafa. Por conta do público que ela tem. Sim, óbvio. Se você chegar lá, você vai ficar mal pra você abraçar o ursinho. Não faz isso. Tem que tirar uma foto. Não. Tem um sofá, tem coisas gostosas, tem café gostoso. O café do consultório tem que ser gostoso. Vamos lá. E a água, e tem um chocolate para as crianças, e tem adesivo, porque tem mãe que não gosta que dê chocolate para criança e tem que dar adesivo. Então é um espaço de acolhimento. A gente tá evangelizando muito jovem. A gente vê uma queixa recorrente, assim, com muita frequência, a respeito de síndrome do pânico e ansiedade. Geralmente mesmo, tem essa alta, ou a pessoa fez o autodiagnóstico. Eu queria que você falasse se é muito recorrente, de fato tem bastante, e se tem, o que você atribui à causa? Tá, vamos entender. São transtornos neurológicos, tá? São questões realmente que afetam o sistema nervoso. Então, o que é a crise de ansiedade, né? No caso, o episódio. É um momento em que seu corpo reage a uma ameaça de uma forma física, além do que você precisa. Então, vamos supor, se a gente voltasse lá no momento da evolução e aparecesse um leão. O que você esperava que seu corpo fizesse? Te desse o máximo de energia possível para você fazer o quê? Correr! Sumir dali. Só que agora você tem a reação que seria adequada a um leão quando você observa, por exemplo, que a menina que você gosta não te respondeu. Ou o seu chefe deixou 2 pauzinhos no WhatsApp, tá azul e não te respondeu. E é um assunto cabuloso. E além disso, tem uma série de coisas orgânicas que aumentam a chance de você ter isso. Então, vamos lá. Você trabalha sentado numa cadeira, você não gasta energia física. Seu corpo foi projetado para você gastar caloria. Tudo que você não gastou durante o dia, o exercício que você não fez, favorece que você tenha uma crise de ansiedade. É questão mecânica que você tá falando agora. Bora lá, exatamente. Bora lá. Porque vamos lá, vamos tratar. Porque senão, mesmo que Freud ressuscite, ele não vai tratar bem você, meu querido gafanhoto. Vamos lá. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Vai pra academia. Não é só uma questão de saúde física, é uma questão de saúde mental. Outra coisa, consumo de cafeína. Se você bebe Coca-Cola até depois de 6 horas da tarde, Coca-Cola tem um monte de cafeína. Não tô falando nem do açúcar da Coca-Cola Zero. Tô falando da Coca-Cola, do café, do mate, do chocolate. Tudo isso tem cafeína. Você vai aumentar a quantidade de energia. Vai chegar à noite, você vai bater a cabeça no sono, vai que nem no Divertidamente, aquele bonequinho laranja vai buzinar no teu ouvido. Então, assim,
se ajuda. Uhum. Olha a sua alimentação. Gordura tem o mesmo efeito. Aí vem outra coisa, o brilho da tela. Não só, antes de eu falar da qualidade do que você assiste, olha a quantidade de luz que tem no teu telefone. Isso gera uma imagem para os seus olhos que foram programados para lidar com outra luminosidade ao longo do dia, que ainda está de dia. Você diz para o seu olho, eu estou acordado e está longe de eu dormir. O que você fica? Você tenta dormir e você não tem um sono reparador. Aí vai ver a qualidade do que você está assistindo. Você está assistindo só coisa que fala que o mundo vai acabar. Você escuta coisa que o papel é anticristo. Você escuta coisa de que não sei quem viu que a aparição tal de Nossa Senhora, que o mundo vai acabar e que, na verdade, o Brasil vai virar comunista e não sei o quê e blá, blá, blá. Caraca, isso vai entrar na sua cabeça como? Você só vê coisa de ideologia de gênero e um monte de criança sofrendo, e você só vê coisa de política, e você só vê coisa que te faz mal. Como é que você vai dormir? Então, olha a quantidade de coisa e me diz se eu não tô falando. Tem como se dar bom, não, né? Não, aí você precisa de mim, que é enriquecer o psicólogo. Que é enriquecer o psicólogo. E é isso, assim, a gente tem uma série de coisas que são físicas antes das coisas que são psicológicas, mas as coisas psicológicas entram. Ou seja, tem várias coisas que tá no seu alcance, você pode fazer, né? Agora! É. Uma coisa muito simples, diminui o brilho da tua tela. Diminui o brilho da tua tela. Diminui o número de pessoas que você segue no Instagram. Continua seguindo no barco, continua seguindo a Érica, mas assim, você não precisa seguir todo mundo. Você não precisa consumir todos os conteúdos. E outra, toda essa cultura gera uma sensação de que a sua vida nunca é muito legal. E as pessoas olham aqui e olham esse estúdio lindo. Aí olham vocês arrumados. Aí olham vocês falando bem das esposas. E ninguém sabe os perrengues que vocês vivem. Exatamente. E ninguém sabe os perrengues que eu vivo. E as pessoas idealizam a vida de outras pessoas e começam a depreciar a própria vida. Inevitavelmente, né? E sofre. E sofre. Então, se você não tá bem mentalmente, você precisa de uma dieta do que você tá consumindo. E se você tá criando filhos, modéstia à parte, você precisa passar uma dieta pra eles do que eles estão consumindo. Porque enquanto eles estão amadurecendo, quanto menos conteúdo ruim eles assistirem, melhor. E quanto mais eles saberem lidar com esse conteúdo, melhor. Pra quê? Pra você preservar a saúde mental deles. Eu queria te pedir umas dicas, então aí pra quem tá assistindo que é mãe, como a gente tinha falado no começo aqui. Cara, no meu perfil tem muita coisa. Imagino. No meu perfil tem muita coisa. Tem desde a análise dos filmes da Disney, qual filme assistir, qual filme não assistir. A gente tá gravando uma masterclass. Isso é legal, hein? Se chama Contracorrente. Eu tô ensinando os pais a identificarem ideologia nos desenhos de criança, a lidarem com isso, a lidarem com a cultura, porque a gente não vai subir os muros de Roma. Érica, uma dúvida bem sincera agora, tipo assim... Todas que você quiser. Qual o nível de eficácia, né, de fato, pra moldar ali o jeito de ser de uma pessoa... De um desenho? De um desenho. Porque assim, a gente vê hoje ficou... Gente, eu quero muito o corte dessa resposta. Eu quero muito, porque vai ficar muito bom. Para aí. Porque assim, o que eu fico pensando assim, ó... Hoje, porque assim, o povo não sabe colocar temperança nas coisas, né? Então fala assim, hoje vamos tirar as telas. E tem gente que fica meio bitolado com isso, de um jeito que a criança não pode... Olha pra tela... Chegou na casa de alguém, tá ligado? Você bota a mão na cara da criança, né? Fica meio que loucura assim. E a gente cresceu enfurnado na televisão, vendo desenho toda hora. Tudo bem que ali a gente tinha que esperar o comercial, ou acabava o episódio, a gente via no outro celular, dia. Né? Não tinha o celular. Mas assim, a gente cresceu vendo, tipo, sei lá, domingo, a família reunida, banheiro do Gugu. Entendeu? E aí? E assim, e nem por isso, assim, a gente vê, pelo menos da minha geração, os amigos próximos, ninguém viu se perdendo. É um ou outro ali. Eu vou te botar numa saia justa. Bota lá então, vamos lá. Respira que eu vou te botar numa saia justa. Qual dos seus amigos que viram Banheira do Gugu não travou uma luta grande na hora de viver a castidade? Não, sim, isso sim. Então, é exatamente esse ponto. É exatamente esse ponto.
Qual dos seus amigos não teve dificuldade em discernir que eles iam namorar uma menina que não passa por um problema muito grande que o bicho da seda diminui o tamanho das saias delas? Principalmente na adolescência. Qual dos seus amigos, depois de assistir um monte de tonelada de Banheira do Gugu, teve o discernimento de respeitar o próprio beijo? Qual dos seus amigos, depois de ver Banheira do Gugu, acabou sem querer não fazendo piadas inadequadas na presença de mulheres? E reproduzindo os chavões. Se eu te convidar a pensar na sua adolescência, você via Pânico? Oxe, me veio isso Você na via cabeça Pânico? agora. Sim. Você não fazia assim, do nada? Não fazia brincadeira com isso na sala de aula? Você reproduz, né? Mas agora assim, a minha pergunta Então, Peraí, minha pergunta é a seguinte. Todas, vai. Tá. Será que se tivesse tirado a tela em si, eu teria evitado esse tanto de coisa? É isso que eu tô pensando, entendeu? E é por isso que a gente não pode cair num extremo nem no outro. Então, entendeu? Você tá Sim, do é lado, óbvio. nada. Assim, gente, Será que vamos... a solução, então, pra mim, minha geração, teria sido se não tivesse o satélite lá? Gente, solução pra geração não existe. Aham. Por quê? Porque solução se chama salvação e é individual, irrestrita, irremediável, personalizada e uma coisa que só Jesus pode te dar. Solução é a salvação que Jesus vai fazer um milagre na vida individual de cada pessoa. Santo Agostinho não tinha banheira do Gugu e ele foi o cara que passou mais o rodo na história da Igreja Católica. Então, vamos trazer as coisas para a realidade. O que acontece é o seguinte, você está favorecendo. Entende? Então, assim, hoje... É muito triste quando eu vejo, por exemplo, um menininho imitando o George, irmãozinho da Peppa. E brigando como ele briga com o Papai Pig. E se você vai investigar, ele tá imitando. Cara, tem vários directs de mães que acabam me dizendo de crianças que imitam personagens de desenho. E aí, você consegue fazer com que isso seja um caso isolado se você tira aquele estímulo. Então, existe uma coisa que é o brilho da tela que faz mal para a vista das crianças. Existe uma coisa que o excesso de tela pode provocar com que uma criança pareça ter déficit de atenção sem ter. Meu doutorado é nisso. São nos preditores do déficit de atenção em crianças de 2 anos e meio a 7 anos e 11 meses. Estou desenvolvendo um teste psicológico para identificar isso. Então, tem casos de crianças que veem tela de forma irrestrita, nos mais diferentes tipos, e aí não importa o conteúdo, não importa, você pode deixar ela vendo Globo Repórter, você pode deixar ela vendo Globo Rural, você pode deixar ela ver Leilão de Vaca. Quando eu era criança eu gostava de assistir, tá? O excesso pode gerar nessa criança sintomas que parecem déficit de atenção. Independente do conteúdo, né? Sim, eu tô falando do brilho da tela. Eu tô falando do brilho da tela que gera isso nas crianças. Agora, você tá numa sala de espera de um médico. A TV tá aparecendo. Você não vai tampar o olho do seu filho. Entende? Você precisa de parcimônia e você precisa entender que se você transformar a tela num tabu... Gente, se você transformar a tela num tabu, sabe o que vai virar? Vai virar aquele sorvete, aquele brigadeiro que você sonha no final do dia. Então tem que ser uma coisa que precisa ser vivida com uma certa parcimônia. Como qualquer coisa na vida. Assim, se a gente olha a história da igreja, a gente vai ver que a gente sempre lidou com bobeira. A gente chama de bobeira no consultório para não botar um palavrão. Sim. Com coisas ruins. A cultura sempre apresentou coisas ruins. E a gente precisa discernir. Agora, é um ótimo meio. Vocês estão me assistindo pelo telefone. É um ótimo meio. Saiba trabalhar, saiba discernir, saiba como colocar. Nenhuma criança vai ter TDAH por assistir o filme da Cinderela. Nenhum menino vai ter TDAH por assistir Toy Story. Agora, se você botar o seu filho pra assistir Shrek, pode ser que ele se comporte que nem um ogro. Pode ser que ele ache engraçado. Extremamente inofensivo, imitar, aparentemente, né? Pode ser que ele ache engraçado imitar o Shrek. E o Shrek solta pum na frente da esposa. E o Shrek arrota na frente das pessoas. E todo mundo acha engraçado. E realmente é engraçado no desenho do Shrek. Se você deixar aquilo ali liberado, o que seu filho vai fazer? Vai reproduzir. Você dá risada, você tem um momento bom em família vendo aquilo. Por que ele não pode imitar aquilo? Associa tudo, né? Exatamente. Então,
A grande questão, eu gosto muito dessa imagem, assim. Não permita que a sua TV tenha comportamentos que você corrigiria no seu filho. Entendi. Você não pode ver, a TV não pode apresentar algo muito legal e essa coisa muito legal ser vista como algo natural e você corrigir quando seu filho for fazer. E aí, se você tiver que assistir o filme do Shrek com seu filho, porque todo mundo assistiu e você não quer transformar aquilo num tabu, acabando o filme, vai assistindo o filme e vai anotando o que você viu de inadequado e fala, nossa, que coisa feia o Shrek arrotar. Interessante. Mas isso funciona com crianças acima de 7 anos. Acima de 7 anos. Entendeu? É interessante porque o Washington Oliveto, um dos maiores publicitários brasileiros, ele queria, de qualquer forma, que o filho dele fosse corintiano. Aí ele falou assim, mas eu não vou colocar forçado, senão não faz muito sentido. Ele pegava todo o jogo de futebol, ele não falava, não seja nem corintiano, nem seja outra coisa. Qualquer jogo de futebol que tava passando, o time que tava ganhando, ele começava a ficar muito feliz. Vai, Corinthians, sei lá, era o Palmeiras que tava jogando. E o filho foi vendo quanto o pai dele ficava feliz com a vitória da palavra Corinthians, independente do time que fosse. Virou corintiano. Virou corintiano. Se estiver perdendo, ele falava sempre o nome do pior rival. A gente precisa ser bem inteligente e sagaz no seguinte sentido. Até os 9 anos, você vai ser a pessoa favorita do seu filho. Até os 9 anos, você vai ser a pessoa que seu filho vai querer imitar. Ele vai achar a sua profissão a profissão mais legal do mundo. Depois disso, ele vai se tornar adolescente e ele vai querer agradar um grupo. Então, até mais ou menos os 10 anos, você precisa prover um grupo muito bom para esse seu filho. E enquanto isso, você precisa encher a cabeça dele de memórias e de valores morais. O filme do Divertidamente 2 tá muito bom. Eu tô recomendando para todo mundo assistir. E um dos momentos que eu mais gostei foi quando aparece lá o senso de si, que é uma coisa que existe realmente dentro da psicologia, que é criado a partir das memórias de base da pessoa, é a opinião da pessoa sobre ela mesma, o que ela acredita sobre ela mesma. E aí esse senso de si da infância é perdido da personagem principal. E as emoções mais antigas vão atrás tentar recuperar esse senso de si. Só que quando elas recuperam esse senso de si, ele não é mais quem aquela adolescente é. Porque agora tem outras memórias e fazem parte outras informações que não vêm só da infância dela. E é exatamente isso. Chega um momento que a família não é mais o principal formador. Gente, isso é muito importante. Chega um momento em que a família não é mais o principal formador. E nessa hora a gente precisa confiar nos formadores que a gente elenca. Então, se você é catequista, você tem a obrigação de ser um bom catequista. De fazer uma amizade com as crianças. Então, nessa fase aí, o catequista ele começa a assumir um lugar que seria que antes era da família? O catequista, o professor, o amigo mais velho, o formador, o grupo. É a responsabilidade dos pais, então, de já preparar o influenciador. Esse terreno. O influenciador. E é assim, é complicado. O Felipe Neto. Então, é porque assim, você vê que é alguém que tá longe fisicamente dos pais, que você não tem acesso. Exatamente. E que você não vai ter certeza de quem é. Pois é. Você não vai ter certeza de quem é. Tá um clique, né? Tá na mão dele. Então a gente precisa... É muito melhor trabalhar preventivamente do que você chegar pra mim com um adolescente encatarrado, porque eles vêm todos encatarrados, com bigodinho de leite, e dizer pra mim, Érica, resolve. Cara, trabalha preventivamente. Tanto de pessoas que estão inseridas, estão influenciando ele ali, colocar... Sim, porque quando ele virar adolescente, ele vai enxergar incoerência em todo mundo. Você usou o termo de autoconhecimento, conhecimento de si, como é que você falou? É a consciência de si. A consciência de si. E como é que eu faço... Qual dica que você daria pra gente fortalecer isso no nosso filho? Tem muito conteúdo no Instagram, gente. Tem muito conteúdo mesmo. Porque eu tô me sentindo aqui revisitando vários posts que estão lá no feed. Mas vamos entender uma coisa. Algumas dicas muito boas. Crie o hábito de analisar com seu filho, de forma caridosa, as incoerências. Para que ele não olhe para as pessoas e ache que as pessoas se tornaram traidores quando foram incoerentes. Então, por exemplo, ao invés de você virar e falar que, sei lá, dá um exemplo aí, alguma pessoa pública. Qualquer uma. Que fez alguma coisa ruim, você fala? Qualquer pessoa pública.
Fala de um aí. Ítalo Marcilli. Não diga que o Ítalo Marcilli, ele é um médico que foi, sei lá, prepotente. Fala, olha, o Ítalo foi prepotente porque pode ser que isso surja. E ele é um bom pai. Ah, o Ítalo Marcilli fala muito palavrão, mas ele é um cara que faz vários atos de caridade pela igreja. Então, sempre contrabalança nesse sentido e leva seus filhos a terem uma opinião caridosa depois dos 7 anos. Por quê? Para ele não virar, lá na adolescência, no momento que ele vai virar e vai dividir o mundo entre pessoas coerentes, pessoas incoerentes, eu sigo fulano, eu rechaço isso aqui que vem dos meus pais, ele não olhar pra você e achar que você é o fóbico da história. Entendeu? Mas ajuda ele a ter a consciência de si? Claro. É? Claro. Quer ver uma coisa? Você com certeza lembra algum momento em que seus amigos fizeram alguma merda e você não fez por algum motivo. E o motivo pelo qual você não fez é porque você lembrava de alguma coisa sobre você. Eu lembro uma das vezes que me ofereceram maconha. Eu tava lembrando disso também. E eu lembro que eu não aceitei porque minha mãe tinha tido câncer. E eu lembrava. Minha mãe teve câncer 2 vezes, minha mãe teve 3 no total. Mas a minha mãe teve câncer 2 vezes. E pela minha mãe ter tido o câncer que ela teve, eu não posso começar a fumar. Como é que eu vou começar a fumar se fumar dá câncer? A mente ali já puxa. Entendeu? Então, assim, você saber coisas sobre você, filtra. Agora, não achem que vocês vão conseguir acertar 100% e que vocês vão ter filhos santos e perfeitos, imaculados aos 13 anos. Vocês não são o pai e a mãe do Carlo Acutis. Carlo Acutis foi um só. Entende o que eu tô dizendo? A gente precisa também adequar as nossas expectativas e entender que adolescentes sobrenaturalmente santos são uma graça de Deus, não são a regra. Porque também vem muita mãe no meu perfil, olha eu desabafando das minhas mães no Instagram. Amo vocês. Seu momento. Mas tem muita mãe que vira e fala assim, mas eu levei pros coroinhas, pra isso, pra aquilo, eu criei na igreja, por que agora não quer ir mais? Isso é tão recorrente. Eu escutar essa fala da mãe, né? Porque onde eu errei? Onde eu errei. E, cara, honestamente, pode ser que você tenha errado em várias coisas, tá? Isso mereça um puxão de orelha. Mas pode ser também que sua filha tem uma coisa chamada liberdade. E naquele momento, ela precisa sair pra ela sentir falta e voltar. Sabe? É o filho pródigo, né? Mas todos somos. Todos somos. É isso que eu falei, igualzinho você fez um dia. Igualzinho você fez. Não, e se não fez, glória a Deus. Você não fez porque você tem méritos sobrenaturais, não. Foi misericórdia divina, tá? Olha, alecrim dourado. Graça, não voltava. Tudo é graça. Mas gente. Mas é. Eu conheço uma história muito engraçada de uma menina que casou bem. Casou muito bem. Uma amiga. E eu brinco que ela casou com um paróquia boy. Porque era um menino... Toda paróquia tem um paróquia boy. Que é o menino... que é aquele menino que faz tudo pro padre, que é aquele menino que foi cerimoniário e não sei o quê. E aí, essa minha amiga tá casando com um paróquia boy. E ela... E esse paróquia boy teve um momento de sair da paróquia. E eu lembro que todo mundo em volta tinha, nossa, mas ele sair e não sei o quê. E por que ele voltou? Por causa dela. Tá vendo? A gente não sabe a história da vida das pessoas. E a gente precisa ter paz de espírito e lembrar que a pessoa que mais quer que a gente seja santo não é a gente. É Jesus. É quem chama. É Jesus. Assim, isso me consola muito, porque todas as vezes que eu percebo o quanto que eu ainda peco, o quanto que eu ainda erro, o quanto minha confissão é repetitiva. Mas também tem uma coisa, tá, gente? Confissão repetitiva é um bom sinal. Porque você quer ter variedade de pecado? Ô filhinho de Deus. Você não quer ter variedade de pecado. Um pecado O cardápio senso. Você não quer, cara. Então, assim, em termos de psicologia, é muito melhor você ter uma vida de pecado repetitiva. Significa que... É menos coisa pra administrar. É menos coisa pra administrar. Uma série de coisas.
Mas quando eu olho pra minha confissão, quando eu olho pra mim, eu falo, caraca, quanto falta pra eu ser santa? E aí me dá a paz de saber que, caraca, ele me quer mais que eu. E ele me quer quando ninguém me quis. Ele já me queria. Ele já me amava quando ninguém me amava. Ele já me amava antes da minha conversão. Ele já me amava quando eu nem sabia o nome dele. Ele não é lindo? Ele morreu por mim, eu sou a filha favorita. Então, como é que eu vou duvidar Acho que a gente de que é possível? A gente precisa, na verdade, levar mais a sério o fato de ter que administrar um pecado recorrente. Sim. Né? Na verdade, é porque às vezes a gente cai na rotina piedosa de confessar ele sempre, mas não significa necessariamente que você está levando ele a sério. Mas é por isso que a gente... É o seu estado de amizade com o pecado, né? Mas fala assim, poxa, eu tenho que confessar, isso aqui eu tô conformado com ele. Eu sempre vou pecar nisso. Mas eu sei que eu preciso confessá-lo. Você vê num estado de consciência ali, mas aí, relaxado. Não, eu vou falar da parte psicológica da coisa. Uhum. Vamos entender uma coisa. Todo bom católico tinha que ter um bom diretor espiritual. Perfeito. Todo bom diretor espiritual... Santo Inácio falava isso, sabia? Sim, por São isso que eu tô Francisco de repetindo. Sales, Eu ando bem acompanhada, né? Uhum. Todo bom católico tem que ter um bom diretor espiritual. Todo bom diretor espiritual tem que passar uma coisa muito antiga que se chama exame de consciência. No seu exame de consciência diário, você tem que avaliar os seus pecados de estimação. Porque todo mundo vai dizer pra você não ter. A Érica Pellegrino tá dizendo pra você que é inevitável você ter. Porque você cai em padrões psicológicos e você cai sempre nos mesmos problemas. Quando você tem um momento de revisão de vida, quando você cria o hábito de você revisar no seu fim do dia e você se questiona se você poderia ter agido melhor, isso apela a sua consciência para você ir para a sua confissão muito mais fundamentada. Exato. Se você é católico e chegou num ponto em que você confessa sempre os mesmos pecados, tá na hora do seu diretor espiritual, de preferência, ser seu confessor. E de você levar essa reflexão para a confissão. Entende o que eu tô dizendo? Você já saiu da fase de você pecar mortalmente toda semana, todo mês, todo ano, glória a Deus, e você tá caindo, sei lá, nos pecados capitais? Você tá caindo em pecados veniais? Você tá caindo na ira? Você tá caindo na gula? Você tá caindo na soberba? Você tá caindo na inveja? Você precisa que o seu exame de consciência seja adaptado a você. E quem tem que fazer isso com você é um bom diretor espiritual. E é assim que você vai crescer na amizade com Cristo. E é assim que o seu pecado de estimação vai ser superado. Uhum. E não vai ser só em mérito seu. Você vai fazer um esforço humano, mas você vai corresponder à graça. E aí, querido, assim, você precisa ser muito humilde para virar para Jesus e falar assim, olha, eu continuo sendo orgulhosa. Eu continuo sendo soberba. Eu continuo sendo vaidosa. Eu continuo sendo gulosa. Eu continuo caindo em pecado mortal. Mas, cara, sem você eu não consigo. Me ajuda. É isso que o exame de consciência diário faz. Então, a gente, para adolescente, para criança, para jovem, para adulto, a gente não precisa inventar a roda. A igreja já inventou tudo que a gente precisa para ser santo, gente. A igreja já inventou tudo que a gente precisa. O maior desafio de novidade, né? E o desafio que existe aí também é o mundo diretor espiritual, né? Existe uma escassez, meu Deus do céu. Tenha misericórdia de nós. Quem achou achou um tesouro, né? Achou, abraça ele, não solta não. Nesse ponto eu sou mimada. Nesse ponto eu sou muito mimada, graças a Deus. Mas eu acho que também a gente precisa também chegar e fazer a nossa parte. Então, você não tem um bom diretor espiritual, você tá ouvindo no Barco Podcast, você tá descobrindo que você tem que fazer um bom exame de consciência. Exato. Chega pro seu pároco, que pode não ser um bom diretor espiritual, e fala, olha só, eu escutei isso, 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 de uma pessoa bem formada. Você pode me acompanhar assim, assim, assim? Tem a sua busca, né? Tem que ser o seu desejo. Eu acho que se você tem aquela busca também, você vai achar alguém que vai corresponder ali, de certo modo, ao que você anseia. Gente, Jesus nunca te daria uma condição em que é impossível você ser santo. Isso é verdade. Se ele te deixou em Pindamonhangaba, em Piraporinha da Serra Verde, em Abobrinha da Serra Dourada, e que só tem um padre, e o padre é maluco, e o padre dorme na sua confissão, porque eu me confessava com um padre que dormia quando eu era adolescente. Gente, era muito constrangedor.
Porque tem gente que fala assim, vou aproveitar e falar tudo que ele tá dormindo. Ele dormia na nossa confissão e o aconselhamento dele era sobre outras coisas, assim, aleatórias. O que ele sonhou. Aleatórias da cabeça dele. Hã? Mas aquela circunstância ali tem um essencial pra você ser santo. Senão, você tá duvidando do amor de Deus. Mas Jesus tá brincando com você, né? Vamos brincar de ver ele sofrendo? Eu queria voltar a falar só, tocar no ponto, você falou aí da banheira do Gugu. Aham. Porque eu vejo que a sociedade ali ficou moldada nisso, né? Uhum. E você falando assim, seu amigo teve isso, seu amigo teve aquilo, e a gente fala que sim. É. A resposta é sim, pra todas as perguntas que você fez. Mas se aparece um jovem ali no meio daquele Grupinho ali. grupinho, que ele olha pra menina e faz um elogio saudável, tem bons olhos pra ela, e ele não consumir esse tipo da banheira do Gugu, ele vira ali meio que um ET, né? Sim. Naquela... E eu quero dar parabéns pra mãe dele, tá? Exato, dá os parabéns, porque assim eu vejo que às vezes tem esses elementos no meio da sociedade que já viraram comum. Sim. É comum pra nós. É comum, todo mundo assiste. É. Daí ele ali tá fora da nossa realidade, né? Tá fora e a gente coloca algo como se fosse e atribui também ao normal. Ah, sim. E o anormal passa a ser esse jovem que tava ali todo, naquele caminho todo certinho. Isso também vira um problema pra ele se encontrar fora. Ou seja, ele é virtuoso. No Mas nosso olhar. ele não tá vinculado a grupo nenhum, né? Mas ele não tá vinculado a nada. E isso gera também um problema pra ele, assim. Claro. Você não conhece a história de Santa Terezinha, minha melhor amiga? Me deu 8 rosas. Ela sofreu bullying na escola. O quê? Eu conheci um padre que recebeu 12. Cara, 8. Eu conheci um padre que recebeu 12. Depois que eu receber mais que ele, aí... Santa Terezinha, você pode me dar mais rosas, tá? Eu gosto. Mas, Santa Terezinha sofreu bullying. Santa Terezinha foi estudar em casa exatamente por isso. Santa Terezinha, na época de Santa Terezinha, não tinha smartphone. E ela foi exatamente por isso, porque ela era uma menina extremamente sensível. E isso aconteceu. Agora, cada criança vai ter a sua circunstância. Eu tive uma pacientezinha muito, muito, muito querida. E muito, muito, muito fofa. E a mãe dela tinha decidido que não ia dar telefone pra ela. E a gente conseguiu mostrar pra mãe dela que ela tava pronta pra receber um telefone. Olha só. Sim, ela ganhou um telefone. Primeiro ela ganhou um Isso Não, também. Eu achei interessante vocês ajudarem a mãe a Mostra ela que ela tá preparada. Ela tá preparada. Não, mas isso eu ensino no meu Instagram também. Como dar um telefone, qual do telefone dar e quando seu filho tá pronto. Tem a idade, certo? Sim, claro, Vai lá. porque existe a necessidade de um telefone, principalmente se você mora no Rio de Janeiro. Porque vai chegar um momento em que você vai ficar preocupado se seu filho ser assaltado. Uhum. Bem-vindo à nossa circunstância. É porque talvez Santa Terezinha não tinha telefone, porque não existia na época. Sim, Mas é Santa pela maturidade dela. Tempos ela e poderia tempos, né? ter. Então, dependendo de quem é seu filho, sim, ele pode ter um telefone, ele não precisa ter um iPhone 15. Ele pode ter um telefone que só tenha um WhatsApp. Você pode, inclusive, falar que ele não está permitido ter todos os grupos. Você pode escolher o grupo onde ele vai estar. Existe todo um discernimento que pode ser feito com o aparelho de telefone. Mas, enfim, essa menina, ela estava, de certa forma, sofrendo um bullying porque ela não estava tendo acesso à tranqueira. Mas ela começou a olhar o lado bom das pessoas, fazer amizades saudáveis, mesmo não comungando da parte ruim daquelas meninas que estavam, de certa forma, fazendo mal a ela. Legal. E aos poucos a mãe pôde dar um telefone pra ela, sem mau uso. Então, assim, não é porque o seu filho não vai ter acesso a coisas ruins que necessariamente ele vai sofrer bullying. Depende qual é o meio. Eu sempre digo para as mães católicas não andarem sozinhas. Escolham boas mães que tenham filhos mais ou menos da mesma idade para essas crianças crescerem juntas. Porque aí você nunca vai ser a bruxa chamada Branca de Neve. Porque todas as mães vão estar fazendo a mesma coisa. Isso E vai ser muito bem mais importante. fácil. Vai ser muito mais fácil. Eu vejo isso no CID. Vejo isso no CID. Quando a gente termina o acampamento, a gente põe todas as crianças para limpar o espaço onde foi o acampamento. E a gente olha as camas para ver se as camas estão arrumadas. E a gente sorteia pessoas para abrir a mala e ver se a mala tá arrumada. Uhum. E se não, perde ponto para equipe.
Olha só. Interessante. Mas é uma formação humana que a gente precisa dar. E que a gente precisa acompanhar. E que a gente precisa ver elas se tornarem mulheres boas. E é por isso que a gente faz. E aí, naquele ambiente, é incrível. Tem uma menina. O meu clubinho é o único clubinho que a gente tem no momento que é online. E é um clube só para filhos de membros do movimento que estão espalhados em lugares onde a gente não tem o grupo presencial. E aí, uma das meninas desabafou com o pai que, como as amigas que ela tem do ECID são mais fortes do que as amizades da escola. Amigas que ela vê uma vez por ano no acampamento presencial. Então, gente, não é que o ECID foi inspirado por Deus e super lindo, maravilhoso e é perfeito. Não, tem defeito sim. A gente trabalha muito para as meninas serem virtuosas. E nada que a gente faz é inacessível para um grupo de paróquia. Olha o Brownie. É você tirar 2 horas do retiro, tira 2 horas do grupo de oração. Põe os adolescentes para limpar o espaço. Acredite, às vezes não. Isso vai formar mais eles do que mais 2 horas de oração. Imagino. De fato. E ele vem à tona muita coisa, né? Que você não consegue perceber. Só falando pra ele te ouvindo. Né? Humildade. A humildade. Trabalho em equipe. O trabalho em equipe, né? A facilidade que ele tem pra lidar o zelo. Você quer ver se um grupo jovem é bom? Olha e vê se o banheiro comunitário onde todo mundo tá tomando banho tá limpo ou tá sujo. Olha o ralo, vê se tá cheio de cabelo. Olha o lixo, vê se tá transbordando. Como é que você tá falando de viver a caridade, de encontrar com Jesus, e você tá deixando o banheiro sujo? Realmente. Outra coisa que eu ia pedir, você até começou, mas que a gente cortou. Você falou que dá indicação de alguns filmes da Disney e tudo mais. Eu queria que você pudesse fazer isso, então. O que você orientaria? E assim, coisa que não vejo isso de fato nenhum. Corte da sua lista de filmes aí pra ver com a sua família. Gente, olha só. O que vocês não vão deixar criança nenhuma assistir, de jeito nenhum, em circunstância nenhum, em lugar nenhum, segundo a Érica. A Casa da Coruja tá no Disney Plus. É The Owl House. É um desenho que tem tudo de gênero que você possa imaginar. É mesmo. Netflix, gente. Perigosíssimo. É muito perigoso. É melhor você assinar um Lumine na vida, uma coisa que você sabe que tem um filtro e que você pode deixar livre, do que você tentar caçar o que é bom no Lumine. Eu não deixo assistir de jeito nenhum, em circunstância nenhuma. Acho que faz mal a Casa da Coruja, acho que faz mal a Peppa e acho que faz mal a Bluey. São a trinca, assim, pra mim, do que eu não gosto. Terror. São os 3 muito ruins. A Bluey, a Peppa e a Casa da Coruja. Não, é porque você ainda não... Você tem 3 filhos. 3 filhos. Como é que você não conhece? Melhor que não. Graças a Melhor Deus. Que não, né? Melhor que não. Agora, o resto, vocês precisam assistir com as crianças. Isso precisa estar muito nítido. Agora, o que assistir? Érica, eu preciso botar meu filho na tela pra fazer xixi. Põe um clássico da Disney. Os clássicos da Disney são bons, né? São, sabe por quê? Porque não é que eu queira que o seu filho assista conteúdo em que não tenha um personagem malvado. Eu quero que seu filho assista o conteúdo em que o mal é mal, o bom é bom e o mal se dá mal no final. Esse é o meu critério. Antes dos 7 anos, meu critério é esse. Nada de megamente que o mal vira bom e Vira não. confusão na cabeça da criança. Né? Exatamente. Até os 7 anos, mal é mal, bom é bom. A gente só mostra a ponderação dos sentidos e das paixões para as crianças depois disso. Eu vi com eles recentemente Mowgli. É muito bom, eu adoro. Então, isso você precisa de uma ponderação. Agora, se você olha para aquilo e antes de colocar, dá uma pesquisada no Google. Vê se tem alguma coisa de pauta identitária. Vê se tem alguma coisa que naturaliza alguma coisa que você não vai querer. Quer botar pra assistir alguma coisa? Põe pra assistir A Casa do Daniel Tigre. É muito bonitinho. Põe pra assistir Patrulha Canina. Cuidado que Patrulha Canina, na primeira temporada, trocaram as tradutoras e dois cachorrinhos que são meninos estão com
Ixi, estão com Maria. intérpretes que são meninas. Quiseram lascar até com a patrulha canina, meu Deus. Quiseram. Não, um que eu via, assim, pessoa falando que não tinha nada demais era o Kalil. Eu nunca gostei muito do Kalil, né? Porque eu achava ele meio mimadão. Kailu. Kalil. É esse mesmo. Carequinha, né? É isso. Aí, só que esses dias o Vicente pediu pra colocar lá e a gente foi assistir junto com eles. Aí ele usou uma linguagem neutra. Aí eu falei, lascou, até com Deu o povo ruim. até com o povo do Carequinha, velho. Lascaram ele. Aí cortamos também de vez. Eu acho que a gente precisa assistir junto e a gente precisa estar ligado nas notícias. E aí, gente, olha só, se na nossa época não tinha isso, e você tá em dúvida e você precisa que assista algo, vai pro clássico. Vai para aquilo que você lembra da tua infância, que você tem certeza que não tem nada ruim. Entende? Já conhece a história, Já né? conhece a história e você já sabe o que tá ali. Eu achei interessante, você falou assim, ó, não permita seu filho, não deixe seu filho exposto, por exemplo, a um conteúdo que você sabe que se ele fizer, você vai ter que corrigir ele. E inclusive até a gente fala muito do conteúdo na tela, que é a pauta aqui, né? É aquilo que a Erika tá falando. Mas assim, às vezes fala assim pro seu filho que quer vir fazer fofoca. Mas vem uma visita na sua casa, fofoca na frente dele e você leva isso com Brownie, ensina pros adultos também. naturalidade. Ensina pros adultos o Brownie também. Isso é uma coisa, né? Mas quantas coisas você faz assim, de maneira despretensiosa na frente do seu filho? Não, mas aí, cuidado. Pra você não gerar uma ansiedade nas mães, elas acharem que elas têm que ser perfeitas pros filhos delas poderem Boa. ser santos. Aham. A gente precisa ter noção de que nós nunca vamos estar à altura da missão de educar uma criança. Isso é uma graça A missão nobre. sobrenatural. Não é um direito, né? Não é um direito, não é uma coisa que você tem que comprar na farmácia. Uhum. É algo que se a gente, for em São João Paulo II, a gente vai ver que é um fruto do matrimônio muito lindo, sabe? Então, assim, nós nunca estaremos ao alcance disso. E vocês sempre vão ver em vocês a maternidade e a paternidade é o melhor programa de aprimoramento pessoal que alguém pode passar. Da hora. É o melhor. Você vai perceber com muito mais facilidade seus defeitos, suas más inclinações, e você vai ter muita chance de ser santo. Porque você sempre vai querer ser melhor para aquela criança. Talvez até mais do que você vai querer pro seu cônjuge. Porque o seu cônjuge, você vai esperar dele uma parceria e uma aceitação. E da criança, não. Então, essa responsabilidade também vai te formar. Muito bom. E aceite que você vai ser um pai melhor, uma mãe melhor, de acordo com o tempo que essa criança está sendo educada. De acordo com o número de filhos. Vai te exigir mais paciência, vai te exigir mais prudência, vai te exigir mais coerência, vai te exigir mais honestidade. Gente, assim, é o melhor programa de aprimoramento pessoal. A gente vai ser, graças a Deus, a gente vai ser uma geração de santos e santas leigos e leigas muito forte. Uhum. E a gente vai resolver a crise vocacional da igreja assim, criando famílias que são abertas à vida e que aceitam as crianças e que educam as crianças com qualidade e que naturalizam as vocações. É a isso que nós somos chamados. Eu conversava isso ontem com uma mãe, né? Ela falando assim, eu nunca tive medo de ter mais filhos por conta da questão financeira. Porque ela fala assim, onde come um, come dois, onde come dois, come três. Só que só tem um filho. Eu falei, mas qual foi o que foi que te paralisou então? Eu falei assim, o mundo tá muito ruim pra colocar gente nele. O mundo tá muito ruim, Ela falou. então tenha filhos. Porque o mundo só vai melhorar quando seus filhos estiverem bem educados. Uhum. Isso não é algo que pode te dar a possibilidade de fazer com que a pessoa não exista, né? É. Não dê essa oportunidade que ele... Se o mundo tá muito ruim, tenha filhos. Aí tá o... Se o mundo tá muito bom, tenha filhos. Agora, isso dentro de um discernimento vocacional, dentro de um acompanhamento com um bom diretor espiritual, porque também é imprudente eu virar aqui pra você e falar que nem eu atendi no consultório. Já tem muitos anos isso. Eu acompanhava uma família e que eles tiveram uma filha especial. Certo. E uma filha que demandava o cuidado de muitos profissionais. E eu atendia essa menina em atendimento social, não cobrava nada. E o diretor espiritual tinha dito pra essa família, não tenham mais filhos, pelo menos por enquanto. Essa menina era a 5ª ou a 4ª, assim. Então eles já tinham muitos filhos e essa menina exigia que a mãe
se deslocasse do Rio de Janeiro inteiro em transporte público, entre um monte de terapias, entre um monte de cuidados médicos, entre um monte de coisa, sacrificava a renda familiar, porque nem tudo conseguia pelo SUS, nem tudo conseguia de graça, e era tratamento cada um num lugar, e escola, as crianças tiveram que ir para a rede pública, nem sempre numa escola boa no Rio de Janeiro, e a família estava passando por dificuldades, e aí ela foi. E por causa de pressão externa, e de Instagram, e de e-mails, e disso e daquilo, ela desobedeceu o diretor espiritual Aí, tá dela e... Ou seja, o Instagram virou o diretor espiritual. Entendeu? Não faz sentido. Então, assim, a gente precisa ter muita prudência quando a gente fala de abertura à vida. Verdade. Também. Porque a gente não Muito pode... Muito bom você falar isso, viu? A gente precisa, gente. Porque a gente não pode... Você vê, o diretor espiritual não orientou nada em moral. Não. Pra falou, ela, entendeu? Espace. Ele tá com ela no dia a dia. Não é alguém que nunca não sabe nem quem ela é. Tá partilhando com alguém ele, que tá vendo a vida dela. Só que assim, querendo ou não, veio uma onda de que você tem que ter filho a qualquer custo, de qualquer jeito, sem medir as consequências, sem critério nenhum. Só tenha filhos, né? E se você não fizer isso, aí o pior que é o quê? Se você não tiver, você tá pecado. Tá em pecado. Então, existem critérios de espaçamento que são justos e que são bons. E eu gosto muito de falar de alguns critérios de espaçamento. Boa. Primeiro, o último vai ser o financeiro, tá? O financeiro não é o primeiro. Saúde mental. Se você tá deprimido, se você tá tendo crise de pânico, se você não consegue ter saúde mental, se você tá gritando com todas as crianças, com seu marido, e a tua vida tá uma cilada, será que tá na hora de engravidar? Respira. Saúde física. Você tá com sobrepeso, obesidade, pressão alta, uma série de coisas. Você não consegue correr atrás das crianças. Você não consegue dar conta da demanda física de ter filhos. Emagreça primeiro. Cuide disso. Saúde espiritual. Você não está enxergando seus filhos como uma bênção. Você está olhando para os seus filhos como um fardo. Você está espraguejando. Você está com medo. Você está olhando para sua família como um fardo, não como uma graça. Espaça. Saúde matrimonial. Você e o seu marido só estão tendo relação nos dias férteis. Você e o seu marido não estão vivendo o aspecto unitivo do seu casamento. Espaça. E por último, financeiro. Legal. Isso são pontos que os diretores espirituais têm que levar as pessoas a pensar. É óbvio que eu quero ver famílias lindas, tá, gente? Numerosas e todas com as crianças vestidas iguaizinhas. Inclusive, eu quero ser uma delas. Mas a gente precisa ter muita prudência. Não colocar um motivo justo como uma coisa extremamente remota, né? Sim. Se colocar esse negócio é muito, não... Eu dei aqui algumas coordenadas, porque como falta diretor espiritual... Às vezes as pessoas não conseguem pensar em casos objetivos que levariam um espaçamento justo. E não vem ninguém falando a respeito disso. Não vem ninguém falando a respeito. Isso tudo, os pontos que eu falei pra vocês, são frutos de estudar sobre isso. E de muita experiência em consultório. Então, assim, eu já vi esse caso, que, pelo amor de Deus, tinha que espaçar. Eu já vi caso de mãe com cirurgia marcada pra doença séria, precisando espaçar, e também. E é óbvio que essas crianças são uma graça, gente. Eu não tô dizendo que uma criança, num momento em que uma família deveria estar espaçando, não é uma bênção. Jesus vai fazer um milagre. Mas ele também conta com a nossa prudência. Porque senão a gente também olha e assim, e joga pro outro a responsabilidade. Porque foi isso que essa família falou pra mim. Ah, mas você tá tratando ele de graça. Se a fono atendesse ele de graça e o fulano atendesse ele de graça, dava pra tudo. E aí eu virei pra eles e falei, gente, mas eu atendo vocês de graça, com todo o amor do mundo. E aí eu tô misturando vários casos até pra não identificar pessoas, sim. Ok? Fiquem tranquilos que eu não sou um milagre sem contra a ética. Não, eu tô misturando várias histórias pra vocês não identificarem. E eu virei pra eles e falei assim, mas eu posso fazer isso porque eu sou uma mulher solteira que ainda mora na casa dos pais, está noiva e ainda tá pagando um casamento. Se eu tivesse um monte de filho também. Como é que vocês exigem... Do outro sem nem conhecer a história dele, exatamente. Né? Do outro profissional. Exatamente. Legal. Então a gente precisa ser muito prudente em relação a isso. Muito bom.
É isso aí, cara, demais. Muito bom mesmo. Ô, Érica, e se você pudesse agora, então, falar a última coisa que você falaria pra todas as mães ou pra casais que querem constituir uma família pra ir pro céu? Assim, ó, eu vou ter a oportunidade de falar pouquíssimas coisas, né? Tô indo embora, vou deixar aqui a minha mensagem final de tantas e tantas coisas que eu poderia falar, né? Então, eu já falei muitas coisas, meu Instagram tá cheio de coisa, mas tem uma principal que eu quero que vocês guardem e não se esqueçam mais. A frase não é minha, é de Santa Teresinha. Deus não se deixa vencer em generosidade. Você pode não ter espaçado no momento que era para espaçar, você pode estar com a saúde mental ferrada, você pode estar com os maiores problemas do mundo, você pode descobrir aqui que teu filho, caraca, tá ferrado, que você fez um monte de coisa errada. Você pode só reconhecer seu erro agora, você pode estar se convertendo agora. Eu acho que uma frase que todo mundo precisa escutar, da doutora da igreja, da pequena Via, da minha melhor amiga, minha best, minha inspiração de vida, é que Deus não se deixa vencer em generosidade. E que se a gente tem fé e coloca o joelho no chão muito forte e confia realmente na oração, não é o nosso intelectual que vai fazer com que a gente seja santo, não é o número de formações que a gente tem, não é a nossa conta bancária, não são os nossos méritos, sabe? É a generosidade dele. E se a gente se desconecta disso, a gente corre muito risco de virar Lutero ou virar coisa pior. Muito bom. É isso, desse jeito. Muito obrigada. Eu agradeço, viu? Por ter querido vir aqui, por estar conosco. Agradeço o padre Renê, que na época que fez a ponte era diácono Renê ainda. Tô indo encontrar com ele agora. Olha só que legal, muito bom. Deu um abraço do No Barco nele. Leve nosso abraço até ele. Estamos no mesmo barco. Sim. E volte. Sim! Por favor, viu? As portas ficam abertas para quando você quiser voltar, falar do que você quiser falar, a gente tá aqui para aprender. Muito bom, de verdade mesmo, viu? Obrigada pelo apostolado de vocês. Obrigada pela leveza com que vocês fazem. Obrigada por vocês continuarem com os trabalhos formais de vocês e sendo aqui influenciadores. Eu tava conversando com a Natália e ela tava me contando que, assim, o apostolado tá andando, mas que ainda demanda muito de vocês, que vocês fazem muito voluntariamente. Uhum. E eu gostaria de dizer pra vocês, do fundo do meu coração, que Deus não se deixa vencer em generosidade. E que tudo o que vocês estão fazendo, com certeza vai não só colaborar para a vida de vocês, mas vai colaborar para a vida de muitas pessoas. Amém. Porque vocês estão conseguindo, com a doação de vocês, reunir um monte de gente que tem uma mensagem maravilhosa. E aí, talvez, aquela pessoa que tá em Pira da Porinha dourada e que não tem um retiro e que o padre dorme na confissão, precise do barco para se formar. Então, em nome dessas pessoas, eu agradeço a vocês. Amém. E desejo que vocês sejam santos e felizes. Primeiro santos, depois felizes. Amém. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, pelo incentivo, viu? E conte conosco com as nossas orações. Da mesma forma, estaremos contando com as suas orações. Desejar o mesmo a você. Ai, muito obrigada. Seja santa. Amém. Feliz. A sua Amém. vocação e também com essa profissão Nobre missão. nobre que toca a vida pessoal de tantas pessoas, que pode ser um impulso para que ela também busque uma vida de santidade e de alegria, né? Então, que Deus intensifique ainda mais todo o seu... Formalmente a gente chama de profissão, mas é uma missão. Né? Missão, é. É uma vocação. Uma grande missão. Gente. Muito obrigada. Antes que a gente se esqueça, você precisa convidar alguém para sentar aí, nesse lugar que você está sentada. Como a gente sempre diz, não é uma indicação, é um convite. Você olha para aquela câmera ali e a pessoa que Deus colocou na sua mente agora, fecha o olho, vai pensar nela. Aí você fala assim, queria convidar tal pessoa para vir aqui. Tal pessoa, vem cá, sente-se nessa mesa maravilhosa. Navegue no barco. Contribua. Eu quero convidar a Mariana Souto, que é professora de português e literatura, faz um trabalho fantástico com adolescentes pro Enem e tá preparando uma geração muito boa. É carioca também, não? Carioca!
Inclusive faz remo. Então, é fit. Mãe da Cecília, minha amiga pessoal. E eu acho que ela tem uma história linda. E eu queria ver muito ela dentro do nosso barco. Perfeito, então. Bom. Tá feito o convite. Aí fica entre vocês duas agora. Se negar, é pra ela que você tá negando. Não tem nada a ver com isso. A responsabilidade é sua. Muito obrigada. É isso. Diante disso, só podemos dizer uma coisa. Permaneça no barco, porque fora do barco não há salvação. Não há salvação. Glória a Deus. É isso aí. Louvado seja Deus.